cara, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Com a gente, João Pedro, fundador de diversas startups, tanto na ponta de tecnologia quanto na ponta de educação. Você precisa construir uma bagagem ali antes. As pessoas falam muito assim, o algoritmo me pune. Tá entregando menos. Na verdade, tá entregando mais. Porque o Instagram, ele entende o que você está consumindo, que às vezes você até gosta de uma coisa, mas você gosta mais de outra. Não quer dizer que necessariamente você não gosta da pessoa. Mas tem algo mais importante para te exibir. Cada minuto a mais que você fica no Instagram é mais uma oportunidade que ele tem de te mostrar um anúncio e ganhar mais dinheiro. Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o algoritmo do crescimento. Para isso, junto com a gente, cara, mano, eu tô tentando fazer esse podcast há muito tempo. Eu te perturbo há muito tempo. É verdade. Com a gente, João Pedro, cara, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, Forbes Under 30, fundador de diversas startups, né? Tanto na ponta de tecnologia quanto na ponta de educação. João, obrigado demais por topar bater esse papo com a gente, cara. É nóis, o prazer é todo meu, pô. Eu escuto vocês muito, é sério. Sério, cara? Sério. Cara, eu lembro que uma vez a gente tava no Sales Club e tinha uma galera em volta assim, e você começando a conversar, aí daqui a pouco todo mundo começou a fazer cara de itálico, assim, ninguém acompanhava, tu lembra disso, cara? Eu lembro. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. Leonardo Alexandre. Cara, prazer imenso, várias curiosidades aqui já passando pela minha cabeça pra perguntar, né? Cara, mas vamos lá, cara. Quem que é o João Pedro? Né? Cara, você muito novo, já começou a sair na mídia, programando e o caramba. Tu foi chamado pra ir pra uma Big Tech, não foi? O Twitter e Google, quando eu era menor de idade ainda. Outros tempos, né? Época que eu programava e achava bug, tinha aqueles programas de recompensa de bug e tudo, aí eu era mais da comunidade de tech, assim. Mas como é que você caiu assim? Tipo, quando é que você descobriu que você sabia programar, ou que você gostava de programar, e como é que você começou a se interessar por esse assunto, enquanto seus amiguinhos estavam preocupados em trocar figurinha na escola e jogar bolinha de gude? Orkut, pô. E tinha umas comunidades muito boas na época lá de... Não necessariamente sobre dev, mas sobre assuntos nerds em geral, né? Tipo, Hacker Oficial, lembro que era uma comunidade que eu acompanhava bastante. Tinha, naquela época, também de vários scripts de Orkut, tipo MazaDD. O Orkut influenciando aí. Tinha outra comunidade que eu participava também, que era tipo PCSD, que era pegar comunidade sem dono. Que aí tinha uma galera meio nerd de tentar identificar quais comunidades estavam sem dono. A galera começava a criar script, começava a ensinar a fazer script. Aí tinha scripts para download, aí você editava. Uns 12, 13 anos. Mas aí, como eu tinha algumas comunidades no Orkut, eu entrava nesse nicho ali de galera que discutia, que tinha comunidades, algumas dessas pessoas eram programadoras, e aí foi aí que surgiu o interesse, assim, de começar... Eu descobri a programação por um acaso, assim, eu não tava pesquisando sobre isso, né, tava pesquisando sobre outras coisas, aí eu descobri que tinha uns códigos, tinha uns scripts legais pra fazer, e aí era a época também que eu gostava muito de CS, então nesse meio tempo... Comecei a, sei lá, aprender Linux para poder criar servidor de CS, sabe? Para poder comprar um VPS na época, para poder rodar um servidor que... Não sei se você lembra, né? Naquela época a gente não tinha IP fixo, o IP não dava para conectar, então a galera usava tipo lá, Hitachi, acho que era isso, o software que você baixava o Hitachi e outra pessoa baixava também, e aí conseguia conectar com o seu servidor, porque o IP da sua casa não tinha a porta liberada. Então nisso a galera começou a comprar VPS para poder criar um servidor, tipo assim, de 30 pessoas para jogar CS, e aí já tinha, não é bem programação, mas você entra ali no universo, tipo assim, Linux, linha de comando, de baixar um servidor, de se conectar. Uma coisa mais complexa. Uma coisa mais complexa, foi mais ou menos assim que eu fui entrando, né? Tanto por causa de jogos, quanto por causa de Orkut. Pô, o que será que acontece se mexer nisso aqui, né? Era remaster, na verdade, sei lá, algo do tipo, mas todo mundo que já jogou servidor, assim, da galera já baixou em algum momento. Aí eu lembro também de servidor de Rabu pirata. Por coisa de criança, né? Eu jogava Rabu, queria montar meu servidor pra ter moedas infinitas. E aí foi assim. Aí nisso você criava seu servidor, aí você montava um site pro servidor. Aí você montava lá uma parada para pessoas darem doação pra manter o servidor. Porque, tipo, R$50 pagar um servidor, pra uma criança não tinha R$50, né? Então, aí a galera pagava pra ser moderador do servidor, né? Pra poder pagar, sei lá, R$5 pra ser VIP. Que aí você tinha sempre seu slot lá. E foi aí que eu comecei a... E você jogava CS online, não jogava local, não? O lag não era muito pesado? Jogava CS online. É que pra jogar local, só que a gente ia em Lan House, né, que fazia isso, né? E aí Lan House era caro também, né? Pagar o quê? R$2 a hora? R$2 era literalmente o que eu tinha pra gastar de lanche na escola. E eu queria jogar 8 horas por dia, né?
E aí tu, pô, botou teu servidor e rodou. Montei um servidor, lembro que até montei uma mini empresa de vender servidor pros outros. Sério? porque eu E tu ganhou grana com isso, não? Não ganhava grana porque também era tudo moleque que pagava, a inadimplência era altíssima. Mas conseguia manter o servidor ali, eu conseguia pelo menos não pagar o meu, entendeu? Que já era uma vantagem. E, cara, em que momento você começou, tipo, a chamar a atenção, assim, né? Tipo, que você começou a sair em revista, que a mídia te viu e ao mesmo tempo veio as propostas da Big Tech, das Big Techs. Quando eu comecei a ficar mais popular nas coisas que eu fazia, né? Tipo, eu montei um blog de tecnologia chamado Webdicas. Então eu ranqueei muito bem, porque eu postava. Eu sempre gostei muito de trabalhar em trazer acessibilidade para tecnologia, de certa forma, assim. Eu sempre gostei muito de explicar, fazer tutoriais. Era uma época que tutorial era muito forte, né? Na internet. Porque era tudo muito difícil, né? Você, tipo, desde baixar um programa até, tipo, formatar um computador, tipo, dava tela azul direto no Windows. Como é que eu resolvo esses problemas? E eu, como usuário, sempre que eu descobria alguma coisa, eu acabava postando no meu blog. E eu já era programador, criava alguns aplicativos, e eu sabia que, pô, pra ter usuário, alguém precisa falar do meu aplicativo. E eu não tinha contato nenhum com a imprensa, então, pô, vou botar no meu blog. Que aí, meu blog ninguém sabia que era meu, então eu não falava que o aplicativo era meu. Eu falava assim, esse aplicativo aqui é muito legal, dá pra você fazer tal coisa. Então dá pra você... Eu lembro que eu criei uma toolbar no Orkut, que foi muito popular. Naquela época que você entrava no Internet Explorer, no Firefox, tinha 1000 toolbars, assim. Que era... Que você conseguia colocar, tipo, letras coloridas, GIFs no Orkut, mandar recado pra todo mundo, fazer um spam, um spam desgramado lá. E eu lembro que chegou a ter 30 mil downloads. Caraca. Tipo, Viral, total. estamos falando, sei lá, de 2008, 2009, isso aqui, tipo, era 30 mil downloads, era muita coisa, assim. Aí eu lembro que a comunidade do Orkut Tools tinha lá, tipo, umas 17, 18 mil pessoas que estavam na comunidade. Então, esse foi o primeiro aplicativo popular, digamos assim, que eu fiz na época, que no Orkut era bem... toda essa galera de comunidade que eu te falei, PCSD, essas coisas, usavam meus produtos que eu divulgava lá, né, nos tópicos, nos fóruns lá do Orkut. E aí o Orkut Tools virou o Webdicas. Essa é a timeline, né? Porque, tipo, ele começou sendo só o Orkut Tools. Aí eu falei, pô, quero criar mais aplicativos, eu vou transformar isso aqui num blog, que o Orkut Tools é do Webdicas, entendeu? Tipo assim, ele é um... E era teu também, era tua também a comunidade. A comunidade era minha, né, Tá. do Orkut Tools. E a gente fez lá o Webdicas, o Webdicas postou o Orkut Tools, né, como se fosse uma notícia. E aí nisso eu acompanhava muitos blogs gringos, tipo TechCrunch, que falavam de várias startups que estavam surgindo. Então eu postava sobre essas coisas, que eram várias coisas legais, na época tinha vários aplicativos saindo, vários sites legais saindo. Então eu comecei a postar e criar outros aplicativos também, postava no Webdicas, o Webdicas foi crescendo a ponto, assim, que já chegou a ter milhões de visitas, assim, tipo... Eu lembro que essa época o Twitter começou a ficar popular, tipo, 2009 foi quando eu entrei no Twitter, e não tinha quase nenhum conteúdo, o Twitter era em inglês ainda. Então eu lembro que na época o brasileiro mais seguido era o Marcelo Taz, no Twitter, e lá fora tava o Ashton Kutcher tentando bater 1 milhão de seguidores pra superar a CNN e ser o cara mais seguido do Twitter. Caraca. E eu comecei a criar muito conteúdo no blog sobre, assim, como criar uma conta no Twitter, como fazer tal coisa no Twitter. Fui bem ranqueado no Google, aí o blog começou a crescer mais ainda à medida que o Twitter crescia aqui no Brasil. E aí eu cheguei a fazer uma coisa chamada sidebar transparente, que todo mundo usava o Twitter no computador, né? No aplicativo celular, esse é pré-smartphone. O iPhone já existia, mas não era tão popular assim no Brasil. Acho que começou a popularizar lá pra 2012, 2013. Então, tipo assim, 2009, 2010 ainda era... A galera usava no computador e tinha a sidebar que ocupava um puta espaço e você podia colocar um wallpaper no Twitter. Era outra época, né? Você tinha... Eu lembro disso. E aí a sidebar ficando transparente dava mais destaque pro seu wallpaper. E aí isso foi um script que eu vi, que eu lembro que na hora de colocar a cor nas configurações lá, se você deixasse em branco, ela ficava transparente. Então, só que você não conseguia deixar em branco porque o site impedia disso, só que era só no front-end que eles impediam. Se você mandasse a requisição com ele vazio por código, ele salvava vazio e o back-end não impedia. Então, tipo, toda a proteção ali tava só na parte Na do, frente. na parte do Pronto. usuário. Então, quando eu fiz esse script,
isso viralizou globalmente. Tipo, eu lembro que eu tive, tipo assim, 1 milhão de visitas em um dia por causa disso. Do site, como colocar sidebar transparente, que era um código que a galera copiava e colava no navegador, assim. E ali que eu comecei a ter muita visita mesmo no site, que eu fiquei meio que conhecido como o cara que jogava o site que dava uns scripts legais pra você personalizar as coisas e uns tutoriais muito bons. Aí nisso eu comecei a fechar parcerias no próprio blog com Olhar Digital, com o UOL. Ninguém sabia que eu era um moleque, mas Não tinha videocall, né? não tinha. Então o site começou a crescer e foi aí que eu comecei a ficar mais conhecido, porque eu fiz vários aplicativos para Twitter. Eu lembro que eu fiz um que chamava OnTW, que você conseguia ver quem tava online no Twitter, que eu olhava vários Caralho. códigos assim, dava uns gráficozinhos. Aí nisso eu comecei a ver que marcas se interessavam por isso, porque não tinha Analytics na época, né? Então você não conseguia saber. Hoje você passou a ter Analytics, mas naquela época não tinha. Então, um tweet, em 5 minutos ele tá desatualizado. Né? Hoje até mais rápido, né? Mas naquela época, sei lá, 5 minutos, ninguém mais ia clicar no seu link, ninguém mais ia ver o seu tweet, que a timeline era cronológica. Então, quando eu comecei a vender isso para marcas e criar outros aplicativos, tanto para Twitter quanto para Facebook, aquela época que o Facebook começou a surgir mais forte no Brasil, aí tinha aqueles aplicativos das páginas, aqueles aplicativos lá que aí tinha tanto os joguinhos lá, tipo Farmville, etc., como também tinha os aplicativos, tipo frase do dia, aí você compartilhava uma frase. Eu fiz vários desses aplicativos, cresci bastante no Facebook em paralelo também, foi a primeira página, acho que do Brasil, para ter 1 milhão de seguidores no Facebook, Caralho. chamava Inteligente Vida lá. O... Postando frases, eu tava sempre testando, né? Tanto o Twitter quanto o Facebook, postando muito sobre essas redes. E como eu fiz alguns aplicativos que viralizaram no Facebook também, aí outras marcas começaram a me chamar pra criar aplicativo pra eles, como o programador freela, né? Tipo, eu cheguei a fazer aplicativo de Black Friday pro Walmart, pra Disney, pra filmes de Ali tava ganhando grana já, né? tava ganhando, comecei a ganhar grana. Eu descobri que eu cobrava muito barato, porque uma época uma agência vendia por, sei lá, 20, 30 mil um aplicativo pra Facebook, e eu cobrava tipo 3, 4. Pra mim era puta grana. E eu percebi, porra, eu mando o orçamento, os caras fecham na hora. Tipo, sabe quando você manda e-mail em 5 segundos, tá Não tem fechado? nem negociação. Não tinha negociação. Aí eu fui aumentando o preço, aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Ganhava dinheiro com o blog, fazendo alguns posts pagos, editoriais e AdSense, mas ganhei dinheiro mesmo como programador, pelos aplicativos que eu fazia, vendia como freela. E foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a ficar popular, porque os aplicativos que eu fazia lá no Facebook, no Twitter, sempre tinha a ver com audiência, gerar mais audiência. Porque eu gostava disso, eu tinha um blog, então, de certa forma, eu tentava alavancar o blog com esse tipo de coisa. E foi aí que eu descobri que tava fazendo growth hacking, só que não existia o termo ainda, né? Foi pré-2000, pré o termo ser popular. Xeres não tinha ainda Dropbox. Então, comecei a ser um cara conhecido nas comunidades do Facebook também nessa época, que aí o Orkut já não estava tão mais popular, o Facebook já estava começando a crescer no Brasil. E eu era muito ativo em todas as comunidades, tipo assim, de Google AdSense, de entusiasta social media. Então, eu era uma pessoa muito ativa no Facebook. Então, alguém que tinha um problema, eu ia lá, Ajudava. eu ajudava. Então, eu sempre ajudava todo mundo. E aí, nisso, a galera sempre me contratava também. Quando, pô, eu quero fazer um app, quem faz? Já me marcavam lá. Tipo, ó, esse cara aqui faz. Ele faz o app de Facebook, ele faz o app de Twitter. Aí, eu cheguei a fazer algumas automações para portal. Eu lembro, tipo, do Olhar Digital, que eu já era um parceiro, já me pagavam pra estar no parceiro. Eu fiquei muito próximo do Igor, do Olhar Digital, que ele era o editor lá do Olhar Digital. Eu fiz um script para automatizar os posts no Twitter deles, porque a galera agendava, tipo, no TweetDeck, sabe? Não tinha muito... não era comum um portal postar a cada 5 minutos que nem postam hoje. Então eu falei, pô, e se a gente automatizar isso e começar a postar, tipo, todo dia, sem parar? Ele, mas quem vai ver um tweet meia-noite? Pô, vamos fazer o teste. A gente começou a taguear, e aí o humano editava, né, o título para poder ficar mais friendly, porque se pegar só o do Google, não necessariamente ia ser não ia dar tanto acesso. Mas aí a gente tagueava, a gente começou a descobrir que, por exemplo, como tinha várias editorias o portal, a gente descobriu, sei lá, que coisas de mobile vai melhor de manhã, coisas de business vai melhor tal horário. E começou a agendar em massa esses posts numa plataforma que eu criei, e eu lembro que eles passaram, sei lá, de 300 mil acessos por mês vindo do Twitter deles pra, tipo, 600 mil em poucos meses. Então eu falei, pô, legal. Eu já tava pensando em como alavancar, né, conteúdo, como alavancar acesso, pensando em como postar. Hoje,
parece óbvio isso. Porque hoje o G1 já posta a cada 5 minutos, 2 minutos, tem post toda hora. Mas naquela época não, a galera postava, tipo assim, a gente dava de meia hora, de 1 em 1 hora uma notícia, e não postavam o tempo todo. E aí, como eu vou descobrir o que dá mais audiência em que horário? Como eu vou alavancar isso? Então eu comecei a fazer várias coisas que iam mais pra esse caminho de como trazer mais audiência. E aí comecei a trabalhar com várias agências, fazendo esse tipo de coisa, criando aplicativos pra E gerar esse ainda tipo de fazendo o segundo grau. ainda tava na escola ali. Cara, e é Que engraçado. doideira. Tem uma. Tanto no Código Bill Gates quanto no Fora de Série, no Outlier, ele explica uma parada seguinte: que a gente acha que o sucesso ele é aleatório, né? Ah, pô, o Bill Gates deu sorte de ter fundado a Microsoft e dado certo. Só que quando ele fundou a Microsoft, ele já tinha executado 10 mil horas, dividido pelo tempo que ele ficou no Clube da Matemática aprendendo a programar, né? E também o tempo que ele fez alguns freelas de programação para escola, para outras paradas. E eu olho pro João assim, cara, e tipo, velho, todo mundo admira muito o trabalho do João, respeita o João. Depois a gente vai falar sobre alguns hacks que ele fez e que mudou algumas redes sociais. Mas você fala assim, cara, como é que esse moleque tão novo sabe de tanta coisa, né? E aí, tipo assim, quando chegou o Instagram, tu já tava com 10 mil horas, né, cara? Né, eu lembro que eu fui um dos primeiros usuários, assim, do Instagram, né? Que era só para iPhone, a galera não lembra dessas coisas, né? Mas várias redes... As redes sociais surgiram meio que na mesma época, assim. Pelo menos começaram a ficar populares entre 2009 a 2013, assim. Foi quando elas realmente começaram a chegar no Brasil. Tipo, o Facebook, beleza. Surgiu em 2004, mas ele foi chegar no Brasil lá pra 2009, 2010. Antes disso, o Orkut era muito forte. Instagram, então, tipo, todas as redes sociais que surgiam, eu era a primeira pessoa a criar conta e começar a criar Tanto é que o conteúdo teu é sobre João elas. Pedro mesmo, né? Tu não competiu com ninguém o nickname, né? Não, é pior que eu consegui mudar depois. Eu não consegui o João Pedro, mas Não? o Instagram me deu depois. Sério mesmo? Sério mesmo. Mas como assim, tipo, eles falaram, não, cara, acho que você merece. Ah, eu acho que você merece esse nome aqui. Era uma conta inativa que não postava nada, aí eu pedi pra eles me trocarem, eles trocaram pra mim. Brabo. Cara, e assim, pra gente contextualizar a galera que tá acompanhando a gente, né? Muita gente fala assim, puta, cara, eu quero criar autoridade, quero ter mais visibilidade, ou eu posto lá e ninguém curte, ninguém interage. Cara, o que que é esse tal desse algoritmo que tá por trás dessas redes sociais e como é que você criou um processo pra entender ele? Na verdade, gerar audiência é complexo mesmo. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Leva tempo e leva anos, né? Tipo, é muito... Sempre a galera fala assim, fulano surgiu do nada. Aí você vai ver o cara tá criando há pelo menos 3, 4 anos. É muito... Tirando, assim, a exceção da exceção da exceção, tipo um Luva de Pedreiro que estourou em poucos meses, essa não é a história de nenhum criador que eu conheço na internet. Nenhum. Tipo, eu mesmo, o meu blog, pra ele começar a ter... É que eu, apesar de ter falado muito, eu resumi muitos anos aqui, em, sei lá, em 3, 4 minutos que eu fiquei falando. Mas levou anos até eu ter, tipo, 0 acessos pra ter alguns milhões de acessos. Você vendeu o blog no final, não? Eu não acabei não vendendo, ele continuou até que um dia comecei a programar, deixei de mão e ele acabou morrendo. Mas assim, tudo leva anos, tudo leva anos. É que quando você conta a história, Parece que foi mais rápido. parece que foi mais rápido. Mas tudo leva anos. Assim, o Facebook levou anos, o Twitter levou anos, o Instagram levou anos. E todos os criadores são assim, todos. Inclusive a média, por exemplo, de um youtuber começar a dar certo é 16 meses. E é isso, cara. Tipo, você vai ver todo youtuber que deu certo, a média deles é pra ele começar a tracionar em 16 meses. Só que depois que ele traciona, tem uma probabilidade dele ir exponencial. E aí parece muito rápido, porque o cara ficou ali. Só que é normal, você cria um post na rede social, vai ter 0 views. Vai ter. Se você criar uma conta no YouTube hoje e postar um vídeo, vai ter 0 views. Vai ter o seu e mais 5 pessoas que você mandar ali, ó, meu vídeo. E é isso, cara. Ninguém supera isso. Então, o primeiro ponto que as pessoas precisam entender é: conteúdo leva tempo. Assim como SEO leva tempo, assim como tudo leva tempo. Tipo, você precisa construir uma bagagem ali antes, você precisa construir. Até pra você aprender a criar conteúdo leva tempo também. Não é fácil criar conteúdo, a galera acha que é simples, não é. E o outro ponto é, agora algoritmo. Isso mudou muito o jogo e, na minha visão, pra melhor. Né? As pessoas falam muito assim, o algoritmo me pune. Tá entregando menos. Na verdade, tá entregando mais. Tipo, eu sou da época que as redes sociais eram cronológicas. Isso pode parecer melhor, mas não é. É muito pior. Porque quanto tempo você passa por dia no Instagram? A média mundial acho que passa 1h30 por dia. Quer dizer, a média brasileira, né? Que o Brasil fica um pouco mais que o resto das pessoas. Só que também as pessoas seguem em média 500 a 1.000 pessoas. Se cada um publicar, você literalmente... Só que você também tem stories.
né? Não tem só o feed, tem stories, tem reels, tem o feed. Se você assistir, tipo, 30 stories das pessoas, ó. Se você assistir 30 stories por dia, 30, cada stories tem 15 segundos. Agora tem mais, né? Que tem stories de 1 minuto também, mas vamos supor que é 15 segundos. Só nisso aí, já dá 8 minutos. E dificilmente você pega o Instagram e fica 8 minutos direto. Então você, 30 stories, daria pra você ver umas 3, 4 pessoas que elas postam pouco. Só que aí você passa mais 20 minutos no feed. E aí você passa mais sei lá quanto. Você consegue consumir, na prática, umas 30, 40 contos por dia e só. Você não tem mais tempo, você não tem tempo. Porque você segue cada vez mais pessoas, vira e mexe, você segue mais uma pessoa. E as pessoas que você já seguia antes continuam produzindo. E você só fica na rede social também mais tempo do que você ficava antes, porque ele te entregou o conteúdo que você gosta. Então você não teria tempo no seu dia pra consumir todo mundo que você segue. Seria impossível. Você ia ver menos gente. Porque hoje, criticando ou não o algoritmo, quando você abre o Instagram, ele quer que você fique pelo menos uns 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, que é mais ou menos a média ali que as pessoas ficam, tipo, você tá lá, tô de bobeira, vou ver aqui rapidinho o feed e saio. Se tivesse 3, 4 posts interessantes seguidos, você sairia do aplicativo e iria pra fazer outra coisa. Então o algoritmo ele te traz um ranqueamento do que você como usuário gosta. E isso que te fez ficar 1h30 por dia no Instagram. Se não fosse assim, seria ficar menos. Assim como muita gente fica menos tempo no Twitter. Por quê? Porque ele é mais difícil ser um conteúdo bom. Porque ele a lógica dele é um pouco mais cronológica. Ele ainda tem agora lá os destaques, mas ele é cronológico. Se naquele segundo que você abriu não tá acontecendo algo interessante, você não vai ficar scrollando até ter algo interessante. Você vai, beleza, depois eu vejo. Tanto é que, tipo assim, o Twitter é muito mais segunda tela, tipo assim, tá rolando o jogo do Brasil. Vou acompanhar ali no Twitter porque eu sei que as pessoas vão estar falando sobre isso agora. E aí, beleza. É um consumo diferente. Você vai lá mais pela trend, né? Você vai lá pra ver o que tá acontecendo naquele momento. Assim, se aconteceu uma tragédia, um atentado, deixa eu ver no Twitter, que lá é o lugar mais rápido que eu vou saber o que tá acontecendo agora. Mas não é uma rede social que você fica entrando várias vezes por dia, como é o Instagram, que é o TikTok é um pouco diferente, depois eu falo mais do TikTok. Então o algoritmo, ele faz que você seja mais entregue. Porque por mais que você critique, tipo assim, porra, só 1% das pessoas veem o que eu vejo. Sim, só que se fosse cronológico, menos ainda veria, porque se você postasse às 18 horas, todo mundo que entrasse às 18h30 não veria seu post mais. Mas porque o Twitter é isso, cara. O Twitter é exatamente isso. Se você postar agora, esquece, você não vai ter. A não ser que alguém te dê um RT ou algo do tipo, seu post vai morrer em 40 segundos, 50 segundos. Você não teria essa visibilidade. E o Instagram, pelo menos, ele tenta entender. Pô, fulano gosta de você. Então, quando o fulano entrar no aplicativo do Instagram, Entrega primeiro. eu vou entregar você primeiro, que eu sei que ele gosta de você. Então, por mais que tenha essa sensação de que ele tá te entregando menos, na verdade ele tá te entregando mais. Porque literalmente você teria menos alcance se fosse cronológico. Você pode fazer a matemática, vê aí quantos posts você vê por dia e vê quantos você segue. A questão é o quanto as pessoas, então, gostam do que você tá postando. Não só gosta do que tá postando, ele vai também do momento da pessoa, né? Porque o Instagram, ele entende o que você tá consumindo, que às vezes você até gosta de uma coisa, mas você gosta mais de outra. Não quer dizer que necessariamente você não gosta da pessoa, mas tem algo mais importante pra ele te exibir. Então, por exemplo, ele entende quando alguém posta que tá se casando. O que você prefere, o que você prefere ver? O seu amigo que tá se casando ou um post qualquer de um influencer? Ele vai te priorizar certos conteúdos também que eles acham que é crucial porque você veja, porque a sua rede de amigos está interagindo mais. Então ele tá sempre tentando entregar aquilo que você vai engajar. Tipo o Notas, que ele lançou agora. O Notas mostra como o Instagram tá pensando em aumentar a minutagem de tempo. Porque o Notas, ele mostra lá pra quem você segue em comum, você coloca lá no direct lá e parece uma notinha ali, como se fosse um CTA pra galera te chamar pra conversa. Se você vai lá ver uma nota engraçada de um amigo e você responde, pronto, em algum momento esse cara vai te responder e vai tirar uma notificação que você vai voltar pro Instagram e você não voltaria. Então, assim que você mandar um direct pra alguém te responder, essa pessoa vai responder de volta. Então, ao responder de volta, você entrou no Instagram, ele tem mais oportunidade de fazer você ver um Reels que você gosta e ficar 10 minutos sem perceber no aplicativo. Então, essa é a lógica do aplicativo. Ele quer sempre que você fique mais tempo. Então, quanto mais ele aprende sobre o que você gosta, mais assertivo ele fica. E é por isso que as pessoas usam tanto o Instagram. Tipo, só o motivo da pessoa. É só você olhar no seu histórico de uso do seu celular. Você fica mais tempo no Instagram hoje do que 2 anos atrás? Sim ou não? Se a resposta for sim, então, porra, agradeça o algoritmo. Porque se não fosse o algoritmo, você não ficaria. E se você não ficaria, seus seguidores também não ficariam. Ninguém ficaria. Então, o Instagram,
ele tem vários problemas. Mas o algoritmo eu acho que não é um deles, porque se você vê lá nos reportes de investidor, por mais que, sei lá, a Meta caiu o faturamento no último quarto e foi a primeira vez na história que aconteceu isso. Beleza, mas não abaixou o tempo de uso. O tempo de uso, eles estão acertando. Ano após ano, eles acertam e as pessoas ficam mais tempo no aplicativo. Eles fazem isso como? Entregando mais conteúdo. Mais conteúdo de forma mais eficiente, né? Assim como ele faz isso por ads. Hoje, a complexidade de fazer um ad é muito menor do que era 5, 10 anos atrás. Por quê? Porque você confia no algoritmo do Facebook, você confia no lookalike do Facebook, você confia que Ele vai mostrar para as pessoas. exato. Cara. Você confia que a fase de aprendizagem realmente funciona, que ele realmente vai tentar entender. E isso é por quê? Porque ele tem um algoritmo muito eficiente de entender quem está disposto a despender 10, 15 segundos vendo seu conteúdo. E, cara, assim, eu vi uma vez você falando, né, tudo que acontece ali tem uma causa, né? E nos stories, né, as pessoas que aparecem primeiro normalmente não são influencers. Como é que funciona mais ou menos esse processo? É que, na verdade, as pessoas seguem menos influências do que a gente pensa. Né? Tipo assim, se você for olhar a média da população normal, mundial, é que a gente que Tá na quer, bolha, né? que tá na bolha, que estuda mais, que consome, que é mais deep, tenho certeza que todos nós aqui na mesa passa mais de 1 hora por dia no Instagram, que é mais do que a média do que o Brasil passa. Tem gente, se bobear, a gente passa 3 horas por dia. Provavelmente. Então, a gente segue mais criador de conteúdo do que a média das pessoas, porque só que, por exemplo, a minha irmã não. Minha irmã deve seguir, tipo, meia dúzia de influencers só. Ela literalmente usa o Instagram pra ver os amigos dela. Literalmente. Ela segue e acompanha, sei lá, tem 2, 3 influenciadores que ela gosta. E o resto ela quer literalmente ver. Assim como minha mãe. Se eu não posto stories por um dia, minha mãe manda um WhatsApp. Tua mãe te Tá, acompanha. tá tudo bem, filho? Você não postou nada hoje. Mas o uso dela do Instagram é diferente do meu uso. Ela não fica seguindo vários criadores. Inclusive, a última vez que eu olhei esse dado é que só 10% das pessoas que as pessoas seguiam eram criadores. Isso foi, acho que em 2018 ou 2019 que eu fiz essa análise. Não tenho certeza se mudou, mas deve ter aumentado talvez um pouco. Mas assim, não passa de 20%. Então a maior parte das pessoas que as pessoas seguem não são criadores de empresas. São literalmente amigos familiares. As pessoas seguem muito bem essa lógica de encontrar amigos. Por isso que eu falei, o TikTok é diferente porque lá as pessoas seguem mais criadores do que familiares, que os familiares não produzem tanto. Mas o Instagram você tá lá pra ver seus amigos e família. E você interage mais com eles. Você, literalmente, as pessoas normais veem o que a galera tá fazendo pelo Instagram. Vê os stories, pô, vi que você tava numa festa, vi que você fez tal coisa, vi que você mudou de emprego. É ali que as pessoas descobrem o que os seus amigos estão fazendo da vida. E é ali que você cria interações, você manda meme pras pessoas, você tá lá criando uma relação, você manda mais direct pros seus amigos e, consequentemente, você interage mais com eles e vê mais deles do que os criadores. Porque você tem muita propensão de comentar na foto de um amigo do que comentar num criador. A estratégia, então, seria transformar o criador no amigo? De certa forma. De certa forma, sim. Sim, de certa forma, sim. Só que é mais difícil, né? Porque nas minhas análises, inclusive o Instagram até confirmou isso, o direct é a interação mais importante. O que faz muito sentido, né? Porque ela gera push, ela gera gatilhos pra você voltar ao aplicativo, né? Então, quando você tá numa conversa, conversando com alguém, sem você perceber, você tá no alt tab ali no aplicativo várias vezes que você não estaria você não estaria voltando. Uhum. Então ele dá muito poder pra essa interação, que ela é muito rara, né? Você não manda direct pra qualquer pessoa. E mais do que isso, não é qualquer pessoa que te responde de volta. Ah, Você até pode mandar direct pra um criador, mas é muito raro. Tipo assim, quantas vezes você mandou direct pra um criador? Você tem que achar o conteúdo dele muito foda, pra você falar assim, caralho, legal. Porque você sabe que ele não vai responder, né? ele recebe centenas dessas mensagens. Centenas dessas mensagens. Que mesmo sendo centenas, é uma parte muito pequena dos milhões de seguidores que ele tem, né? Então, um amigo você manda direct e ele te responde. Então você cria uma conversa. Você não mandou uma direct, você mandou às vezes 20. Sem perceber, o cara tá respondendo, às vezes em 5 minutos, você mandou 30 directs pra pessoa. E isso faz ele te priorizar ali naquela caixinha dos stories. Exatamente. Até porque a maior parte das directs são iniciadas pelos stories, né? É muito raro você mandar uma direct do nada. Pesquisar, né? Provavelmente nem sabe como mandar mensagem. Normalmente você acaba comentando um story do seu amigo. Tá. E aí vira uma conversa. E aí começa uma conversa. Ou você manda um post pra ele. Que é muito comum também, né? Você vê um meme, você vê algo muito engraçado. Às vezes você não marca ele ali, porque, tipo, é algo meio cringe. Não faz sentido marcar. Tipo, você não quer que as pessoas... Tipo assim, você vai lá e marca um post
Todo mundo tem um amigo que bebe até cair. Você não quer marcar o cara ali que, pô, pega no pouco mal, mas você manda pra ele, é você, kkkk. Ele fala, é verdade. E aí, obviamente, como esses são esses gatilhos, tanto de stories quanto de enviar post, ele acaba priorizando você ver mais histórias dessa pessoa, porque você tem mais propensão a responder e conversar com essa pessoa. Agora, JP, cara, existe uma lógica de entrega do conteúdo. Por que um influencer vira um influencer, né? E quando eu falo assim, por exemplo, de uma publicação no feed, o que vai influenciar dessa publicação explodir e viralizar? Ou, tipo, ninguém interagir, ela dá uma flopada? Como é que o algoritmo prioriza ou toma decisão em relação a isso? Eu sei que isso muda todo o tempo todo, né? Cara, depende muito. Mudou muito o Instagram nos últimos meses. A- Agora ele tá mais aberto à descoberta. Uma coisa que ele não era antes. Antes era muito difícil você viralizar, porque ele tava muito fechado em quem te seguia. Tinha poucos espaços para descoberta. Que esses espaços eram hashtags e explorar. Só. Os únicos espaços eram esses. Era esses. E aí depois tinha também o compartilhamento de um post no Stories, né? Que era o direct. Mas o compartilhamento era o usuário fazendo, não era tanto um discovery, né? O discovery mesmo, que era o Instagram te promovendo, era na hashtag e no explorar. E aí eles começaram a dar mais destaque através do Reels, onde o Reels é normal. Se você olhar o Analytics de qualquer Reels seu, é muito provável que pelo menos uns 30% das views tenham vindo de descoberta. O que era muito raro. Antes, você ter um post que ia pro explorar era muito raro. Tipo assim, caramba, foi pro explorar. Então agora esse jogo tá mudando. Porque no modelo de vídeo, que é o Reels, que tem a timeline do Reels, ali você vai ver muito conteúdo de pessoas que você não segue. Que isso sempre foi um problema do Instagram. Porque ele sempre foi um ambiente familiar. Ele é um ambiente que você segue amigos e família. Então era um risco pra eles, isso é uma coisa que eu falei muito com o Charlie, que ele é o VP de marketing do Instagram, que ele falou que era difícil eles compartilhar conteúdo, porque nem todo conteúdo é family friend. Não family friend, mas no sentido assim, esse conteúdo eu posso dar um boost nele pra quem não segue esse conteúdo, porque eu sei que vão ter crianças vendo, vão ter outras pessoas. Vai que você abre o seu explorar e vê algo meio tipo assim, porra, eu não quero. Por que o Instagram Quero ver isso. Por que o Instagram tá me recomendando isso? Ele não tinha tantos espaços assim, né, no aplicativo pra fazer essa descoberta. Porque ele vai colocar no meio do seu feed algo que você não segue. Tipo, é meio estranho, porque como eu disse, a maior parte das pessoas já seguiam só amigos. Então ficaria muito óbvio pra você, pô, eu não sei essa pessoa. Por que tá me mostrando esse conteúdo? É um ad. E diferente do TikTok, onde você nem precisa criar uma conta, ele já te mostra conteúdos aleatórios. Então você tá ali no mood de descoberta. Diferente do Instagram, você estava no mood de quero ver quem eu tô acompanhando, que na maior parte são meus amigos e familiares. E aí no Reels isso mudou. Tanto é que o maior ambiente de descoberta não é que um post aleatório aparece no seu feed. Um post aleatório aparece no feed de Reels. É que os usuários criaram o hábito De ir de ir lá no feed de Reels, entendeu? Então, tipo, ele criou esse ambiente que é mais destacado do que era o explorar, que o explorar era meio confuso, né? Tipo, abria uma galeria de vários posts ali, tipo, meio. E você não tem noção do que prioriza ali, né? Como é que foi parar ali, né? Do que foi parar ali, e aí no Reels, não. Beleza, tô vendo conteúdo, ele vai mostrar coisas aleatórias baseadas no meu watch time. Então ali, ele começou a entregar mais conteúdo pra fora da sua bolha, por isso que foi mais fácil crescer no Instagram hoje do que era alguns anos atrás, que era basicamente a forma de você crescer, era alguém compartilhando seu post. Seja pra um amigo ou postando nos stories. Era assim que as pessoas cresciam, literalmente boca a boca. Agora, assim, a gente tava com o Muzi, né, recentemente, gravando conteúdo com ele e, cara, não tem um short do cara que não bate mais de 8 milhões, 9 milhões e tal. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, como é que, antes da gente começar a gravar, né, cara, como é que você dominou as redes sociais e tal? Ele falou, cara, eu entendi que não era sobre mim, era sobre as pessoas. E eu fui estudar comportamento humano. E eu parei de falar do que eu queria e passei a falar o que as pessoas gostariam de ouvir. Eu entendo, né, que essa lógica ela faz sentido. Mas como é que o algoritmo toma a decisão se o Pedro gosta de algo, ou se o Léo gosta de algo, ou se o Thiago gosta de algo? É a curtida, é o comentário, é o jogar pro stories? Como é que ele prioriza o que ele vai te entregar, por exemplo, naquele momento ali? Watch time. Só. É o mais importante. Porque Quanto tempo você fica vendo ali o. você pode não dar like num vídeo, mas assistir ele até o final. Ele vale mais. Você ficou mais tempo no Instagram. Cada minuto a mais que você fica no Instagram é mais uma oportunidade que ele tem de te mostrar um anúncio e ganhar mais dinheiro. Então ele tá literalmente aumentando o revenue dele sem necessariamente aumentar a base de usuários. Né? Porque ele não precisa necessariamente. Só que ele não pode exibir. Ele não pode aumentar do nada
a quantidade de anúncios que você vê. Senão ficaria insuportável. Imagina se o Instagram fala assim, ó, ao invés de exibir um anúncio a cada 2 posts, eu vou exibir 3 anúncios seguidos. Tem um limite de quanto ele consegue te imprimir anúncio sem ficar chato a sua experiência. A única forma disso ficar mais suave é com você usando mais tempo o aplicativo. Então, conteúdos que ajudam na proposta de negócio do Instagram, que é fazer com que o usuário fique mais tempo, isso vale para todas as redes sociais, fazem com que ele seja mais entregue. Porque eu sei que então, tipo assim, esses stories, depois que a pessoa vê esses stories, o que ela faz? Ela assiste o próximo ou ela sai do aplicativo? Sai do aplicativo, por que eu vou entregar um stories que faz eu perder o usuário? Entendeu? Ele tá me tirando o tempo Receita. Tá me tirando receita. Ou eu vejo esse vídeo, eu assisto o próximo. Então, pô, se eu assisto o próximo, eu vou te exibir, vou entregar mais esse conteúdo. Então, é claro que curtida é importante, outros dados são importantes, mas não adianta nada você ter essa interação se as pessoas não assistem o conteúdo. Então, na minha visão, e pelo que eu estudei há muitos anos, o watch time é o mais importante de tudo. De todas as redes sociais. Todas as redes sociais, principalmente baseadas em vídeo, a métrica mais importante... Todas estão virando baseadas tirando o Twitter, né? Exato. Elas são baseadas em watch time. Em quanto tempo as pessoas assistem seu conteúdo. Agora, né, tipo, na tua trajetória a gente vê que tu aprendeu a programar, tu fez vários hacks e tal. E teve um hack teu que ficou bem famoso, né? Que inclusive viralizou no Twitter, não sei se você viu. Estou com medo de abrir a geladeira e ver alguém querendo ser amigo do primo rico. Tá? Cara, conta um pouco dessa história. Como é que você criou e por que o primo foi atrás de você? Era uma época que tava muita gente vendendo Close Friends, né? Vendendo o acesso ali ao Close Friends. E aí eu vi uma pessoa que fez diferente, que foi o Pedro Faria. Não sei se você conhece, ele é da Sete Varizes lá. Que ele divulgou que ele ia dar o Close Friends dele de graça, em troca das pessoas compartilharem o post. E aí ele, se não me engano, 3.000 pessoas compartilharam. Ele tinha, sei lá, 8.000 seguidores, foi pra quase 12, ou foi pra 12, algo do tipo. E ele tava colocando, tipo assim, 3 estagiários pra adicionar a galera no Close Friends. E aí, a gente tinha alguns amigos em comum que, como eu já tinha uma certa autoridade em redes sociais, tava assim, João, você conhece alguma forma de ajudar isso aqui? Aí eu falei, putz, não, né? Não sei, acho que não tem como, mas eu vou dar uma olhada. Aí nisso, eu achei interessante, falei, pô, caramba, 3.000 pessoas mandaram pro cara, vou ver o que eu posso fazer. Eu tô brincando aqui com algumas coisas de Instagram, que eu já tava mexendo na API e tal. Vou criar um bot disso aqui. Espera aí, me dá algumas horas que eu crio um bot. Aí, sei lá, umas 4 horas, eu criei um bot que eu consegui adicionar todo mundo no Close Friends. Falei, beleza, eu vou pegar todos os directs, vou ver quem marcou, vou colocar no Close Friends. Beleza, vamos testar? Eu falei, não sei se funciona, nunca testei. Mas quer testar? Falou, quero, pô, vai levar uns 4 dias aqui pra eu conseguir adicionar todo mundo. Fazer manualmente. E aí eu fiz o bot depois das 4 horas fazendo o bot, né, programando, em 15 segundos adicionou todo mundo. Caraca. Aí eu falei, funciona, legal. Fiz pra ele, aí ele me agradeceu pra caralho, assim, aí eu falei... Aí ele perguntou, quanto você cobra? Eu falei, pô, nada. Foi do caralho essa... Foi um desafio interessante, tipo assim, caramba, realmente parece legal isso aqui. Aí eu falei, vou fazer também esse negócio outro, o que você acha? Ele, massa, pode fazer? Eu falei, ele falou, pode fazer e tal. Aí eu falei, E você tinha quantos seguidores, né? uns 70 mil. E aí eu falei, o que eu vou... Eu já tava começando a falar de Instagram e eu sempre analisei muito dado de API, eu sempre me embasei muito em dado, tipo... Naquela época eu já monitorava umas 9 milhões de contas, então eu tinha algum embasamento e eu via que a galera falava muita merda, tipo... Tinha muito uns mitos que não fazia sentido, sabe? Tipo assim, você tem que buscar save no post, baseado em quê? Sei lá, alguém que... Sabe quando não tinha nenhuma plausibilidade sobre nada que... Tinha uns mitos que do nada a galera fala assim, você tem que fazer tal coisa, tipo, todo pro mundo algoritmo fazia. entregar, E eu trabalhava muito com creators e eu via, cara, mas os caras não fazem isso, né? Tipo, não é bem assim. Da onde surgiu E eu perguntava assim para as pessoas, tá, mas de onde vem esse dado? E ninguém sabia dizer, sabe? Tipo, sabe?
soava meio que... A galera vendia curso de Instagram, tipo, eu falei, mas o que você fez? De onde vem seus dados, seus estudos? Tipo, beleza, você não precisa ter milhões de seguidores pra vender como crescer no Instagram, tá tudo certo. Se você é um estudioso, qual que é a fonte da sua pesquisa? Não tinha nada. Falei, pô, vou começar a criar o conteúdo baseado nos dados que eu tenho, tipo. Aí eu vou criar um Close Friends, porque. Acho que eu nunca falei disso, vai ser meio chato falar do nada, meus seguidores, não sei se eles estão interessados nisso, então eu vou fazer um Close Friends pra quem se interessar nisso. Daí vai ter, eu vou postar no Close Friends, aí eu tava pesquisando muito, eu tinha acabado de sair da curseria, então já tinha vários testes que eu tinha feito que já tinha dado certo, já tinha algumas hipóteses que eu queria testar. Falei, pô, vou criar o meu Close Friends, comecei a ver de teste que eu vou mostrar pra galera o que eu tô fazendo, quais são os resultados. Aí eu criei uma imagem, assim, no próprio Stories, assim, ó. Quero ser Close Friends do João Pedro, de graça, pra você compartilhar. O que eu vou falar? Vou falar isso, 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 isso. Aí eu postei no meu, não tinha muitos seguidores, tipo, sei lá, 70 mil, mas muitos creators sempre me seguiram, porque eu sempre fui alguém do backstage muito forte. Apesar de eu não criava conteúdo externo, Mas internamente muita gente mas conhecia. no backstage muita gente me conhecia, eu era uma referência pra muita gente, então, tipo, eu ganhei na época 30 mil seguidores em alguns dias. Com isso, aí eu passei de 70, já fui pra mais de 100 mil seguidores com o meu Close Friends. Só que muita gente muito foda do mercado postou, porque eu já conhecia essas pessoas, como eu disse, de backstage, tinha fundado a curseria, já tinha alguns negócios, já era um nome conhecido no growth brasileiro, mas o público em geral não me conhecia, me conhecia através do meu Close Friends, que, tipo, tinha um engajamento absurdo, assim, eu tinha 30 mil pessoas no Close Friends, e os stories batiam 30 mil views, assim, todo mundo assistia todos os stories. E aí, sei lá, 2 meses depois, eu falei, vou fazer de novo o Close Friends. Aí foi maior ainda. Aí ganhei mais uns 70, 80 mil seguidores, sozinho, tipo, com a galera querendo ser o meu Close Friends. E eu dava uns conteúdos realmente muito bons. A galera falava assim, pô, seu Close Friends é melhor que muito curso pago. Você realmente tá ensinando. Porque eu realmente ensinava, mostrava toda a lógica, pô, tô testando isso, essa é a hipótese, deu certo isso aqui deu errado. Era bem legal, assim, normalmente que a galera não fazia muito. A galera só falava também que dava certo, também mostrava que dava errado. Tipo, ó, isso aqui foi uma boa hipótese, mas não deu certo. E a galera se sentia testando comigo. Tipo, galera, vamos testar se isso aqui funciona no algoritmo? Vamos? Pô, deu resultado. Vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo. E aí nisso, a Carol Cantelli me conheceu por causa do Close Friends. Ela pediu pra fazer o dela, eu falei, beleza, vamos fazer o seu. Aí o dela, ela já tinha mais audiência, né? Deu mais certo ainda, sei lá, ela já ganhou uns 100 mil seguidores de cara. Caraca, 100 mil. É. Aí nisso, ela que começou as lives das 5 da manhã, e o Joel começou a fazer depois dela, e o Nigro começou a fazer porque o Joel fazia. Então já eram amigos os três, né? O Joel, a Cantelli e o Nigro. Aí o Nigro me chamou pra fazer, pela Carol. Falou assim, quero conhecer esse João, eu não conhecia ele ainda. Ela, bora fazer? Eu falei, ele me perguntou como fazia. Aí eu falei, cara, eu tenho um bot que eu adiciono as pessoas que marcarem. Funciona de tal e tal forma. Ele até deu um upgrade que falou assim, cara, por que ao invés do. Que era meio complexo, né? Você tinha que tirar um print do Stories e me marcar em cima do print e fazer. Por que a gente não posta isso no feed? Que aí fica mais fácil, a galera marca em cima do post. Aí, bora fazer. Aí a gente fez o dele e o do Joel. Aí o do Joel ele ganhou, sei lá, uns 150, 200 mil seguidores e o Nigo ganhou 500 e poucos mil em 7 dias. E foi absurdo, assim, tipo, literalmente, aí viralizou, saiu da bolha, né? Porque imagina, 500 mil pessoas postando você, quanto de alcance isso não deu? Acho que literalmente todo brasileiro que tinha Instagram foi impactado de alguma forma. Porque, pô, 500 mil posts em 7 dias. 500 mil. É muita coisa. 500 mil. Pô. Então, E qual foi o impacto disso no Instagram? uns 6 meses depois, eles me pediram. Tiraram a função. Eu já era a função que você não conseguia adicionar mais de 10 mil close friends. Que já Não, é pra e hoje, caralho, né? e hoje como é que tá isso, em cima dessa relação do Close Friends? Tá limitada a 10 mil? Tá delimitado a 10 mil. E você conhece alguém que usa isso de maneira eficiente até hoje, o Close Friends? Que, tipo, você comentou que... Fazendo essa porra, não? Acho que mais a galera que vende, né? Que aí beleza, você ter 10 mil pagantes é meio complexo, né? Então, ou você cria um Instagram. Aí outras pessoas começaram a criar um Instagram privado só pra isso. Né? Mas ele criou agora a função de membros, né? Eu vi algumas pessoas com ela. Mas só nos Estados Unidos. Ah, é? Então, as pessoas que estão com essa função são pessoas que moram nos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, se eu tiver num Close Friends, eu apareço mais vezes pra pessoa lá em cima? Tipo, Aparecia.
aparecia com maior frequência. Você ainda posta alguma coisa no teu close Eu friends? não pra consigo mais testar? postar, porque tá bugado. Hoje, eu tentei tirar uma galera, mas eu ainda tenho 44 mil close friends. Então eu não consigo postar mais nenhum stories do close friends, porque ele dá pau, entendeu? Ele trava, porque não tem como mais 10 mil. Caraca, que louco. Que louco. Então eu não consigo mais postar, por isso que eu larguei o E meu. você não consegue remover. Eu não removo, eu poderia remover. Mas eu não removo porque eu deixo essa galera ver os stories antigos. Porque os destaques ainda funcionam pra eles, entendeu? Ah, Então eles tá. conseguem ver o que eu postei anteriormente no Close Friends. Então eu deixo lá pra essa galera. Entendi. E eu não conseguiria transformar esses stories em públicos. Porque senão Mas eu deixaria público, mas não tem como. Então, tipo assim, eu tenho stories de Close Friends que tem 100 mil cliques em figurinha, tipo, que eu marquei. Tipo assim, marquei alguém, deu 100 mil cliques em figurinha. Aí eu... E você acha que hoje daria pra fazer, tipo, uma comunidade gratuita com 10 mil pessoas vendo? Daria. Daria pra fazer esse mesmo hack ainda? Acho que daria, mas... Só pra quem é pequeno, né? Tipo assim, se eu postasse, daria 10 mil muito rápido. Ah, não, eu É. acho que eu não daria 10 mil. Vale a pena a gente fazer esse teste, né? Mas viraliza, pô. É que você não sabe, tipo... Imagina que a pessoa que... A chamada é muito interessante. Conteúdo gratuito sobre isso no próprio Instagram. Você nem precisa sair, você não precisa baixar nada, você não precisa fazer nada. Você só posta o story e você começa a ver o stories verde da pessoa. E acho que um dos motivos que dá mais view também é porque tem a promessa, né? Eu vou postar no meu Close Friends conteúdos disso, disso, disso. Você quer entrar? Quero. Então, quando você vê que a minha bordinha do Stories tá verde, você sabe que tem um conteúdo desse. E não era todo dia que eu postava. Eu postava, sei lá, cada uma semana. Porque eu realmente eu não usava o Close Friends pra postar qualquer merda. Eu postava só Você escolhia o muito bem, Prime. né? E eu sei que a galera quer ver aquilo. Então, eu acho que... Eu não sei até que ponto o Close Friends em si, por si só, entregava mais, ou também tinha o fator da promessa, né? Ou Porra, também da escassez, né? Porque não Da tava escassez. disponível sempre. então a pessoa via stories verde, era absurdo. E Tipo, você sempre salvava teu close friends? sempre salvava. Pra ficar no destaque? Sempre deixava no destaque. Pra Cara, galera acho poder que acompanhar. pode ser um teste aí que a gente pode fazer, hein, cara. Achei maneira a ideia. Agora, cara, eu lembro que você algumas vezes me mostrava os teus views de stories, né? E são bizarramente altos, né? Cara, o que você faz? Ou, tipo, como funciona? Eu sei de novo que vai ser o time show, né? Mas o que você produz lá pra conseguir Deixa aumentar eu- essa retenção? Deixa eu até. Eu acompanho ele no Instagram, né? Vou comentar como usuário, né? Minha percepção. Eu não vejo ele postar muito. E toda vez que ele posta, eu vejo que é algo relevante pra mim. Relevante em que sentido? Ele sempre tá trazendo uma novidade, uma notícia nova, alguma coisa que tá acontecendo na ponta de tech e tal, que é muito meu perfil. Então, e traz insights muito bem explicados, muito consolidados ali dentro daquele stories. Então eu sei que toda vez que aparece ali é algo mais consolidado. Então eu já vou lá e vou ver. É essa percepção que eu tenho, né? Não é aquela percepção, cara, é mais um post, mais um stories, que às vezes eu tenho com outros criadores, né? Tem outros criadores que criam muitos stories e tal, mais um story, vou ver esse stories dessa pessoa não. Então essa é a percepção que eu tenho como usuário. É o que eu tento fazer também como criador, mas eu larguei mão de stories. Tipo, stories pra mim é uma... muito complexo e... Tipo, na época do Close Friends era mais fácil, porque todo mundo tinha muito interesse nos stories, porque eu realmente postava conteúdo muito bom. E... eu sempre pensei na retenção, eu sempre penso numa história. Tipo, como eu disse, eu não posto sempre, tipo, e eu não posto aleatório. É muito raro eu fazer um stories. Tipo, pra mim, o maior erro que as pessoas cometem nos stories é ir postando no decorrer do dia. Tipo, e aí você não sabe se você criou um fio narrativo que faz sentido. Porque como você postou, tipo assim, meu café da manhã, aí depois você postou outra coisa. Só que o seu dia, pra quem tá assistindo, não tem um fio narrativo. Você entendeu? Tipo, ficou aleatório. Porque você fez um stories agora, não necessariamente ele se conecta com o que você fez há 3 horas atrás, e não necessariamente ele vai se conectar com o que você vai fazer mais tarde. Então, tem alta chance do cara desinteressar no meio porque ele não tem um fio narrativo único. Eu sempre postei um fio narrativo único. Tipo, se eu vou falar desse assunto, eu vou falar desse assunto do começo ao fim. Eu posso até demorar algumas horas pra postar ele. E aí, Ele sair depois, no caso. mas tipo assim, eu até posso ter uma coisa meio aleatória do dia, tipo assim, se eu achar algo muito legal, mas o foco é o fio narrativo. Isso é uma coisa que eu vi também que grandes criadores fazem. Tipo, por mais que eles sejam lifestyle, eles têm um fio narrativo. Tipo, o Carlinhos Maia é uma novela, os stories dele. Pode soar aleatório, mas não é. Tipo, ele pensa no o personagem que ele vai apresentar, ele realmente vê como um episódio de uma série, entendeu? A própria Virgínia,
ela posta o lifestyle dela, ela não posta tudo que ela faz. Ela posta um fio narrativo que te faz sentido. Tipo, ela acorda, ela faz uma coisa, ela tem uma programação ali que é previsível, que você sabe que você vai entregar. Não vai ter um stories aleatório. Se tiver, vai ser um ou outro, mas ela sempre tem um fio narrativo do que ela quer contar naquele dia. Então você vê que os grandes criadores, principalmente que são muito fortes em stories, postam 30 stories, eles não postam 30 stories aleatórios. E eu conheço muitos criadores, eles não estão postando o tempo todo. Eles pensam no que eles vão guardar. Eles até pensam no que fazer pra postar stories. Tipo assim, vou fazer tal coisa porque vai dar um stories legal. Tipo, ele não é, como eu disse, aleatório. Que as pessoas realmente cometem esse erro de, pô, fui postando os stories, aí no final surgiu ficou um Frankenstein ali que não tem não é um conteúdo. Eu penso os stories como conteúdo. Então, tipo assim, se é 30 stories, são ali. Quer ver? Vamos supor que eu posto 30 stories vezes. São 8 minutos que eu tenho de conteúdo. Então, se eu vou postar 10 stories, são ali, tipo, 3 minutos de conteúdo. Então, o que eu consigo dar em 3 minutos que faz sentido? Então, esse é o pensamento, né? Então, eu sempre penso como um bloco de conteúdo que as pessoas vão acompanhar no decorrer que ela tá fazendo outras coisas. Eu não vou fazer várias coisas no meio dia, que a chance da pessoa desinteressar é muito alta. Porque às vezes tava legal o anterior, mas os próximos achei tudo uma merda, então eu posto uma coisa única. Só como eu disse, é muito complexo fazer stories. Porque você tá competindo com os familiares das pessoas, tem que ser realmente muito relevante. Eu acabo postando menos, eu prefiro postar menos, mas quando eu posto, eu sei que tem um fio narrativo interessante. Então. Eu prefiro que as pessoas não me vejam do que elas me pulem. Então, esse é o meu feeling. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Porque, tipo, eu prefiro que quando. E os stories que vão bem são os stories que têm mais shares. Eu consigo ver claramente. Quando um stories meu vai ter 5 mil views, ou quando ele vai ter 80 mil views. Porque, tipo, os stories quando eu vejo que deu 200 respostas no primeiro stories e deu 580 shares, esse story vai dar 40 mil views, 50 mil views, 70 mil views, 100 mil views. Então, eu faço muito fio narrativo que eu vou explicando e eu vou indo mais deep no decorrer. Eu gosto muito disso. Eu não menosprezo a inteligência da minha audiência. Até quando eu falo algo básico, eu vou do básico ao meio avançado. Tipo, eu começo no básico, mas eu vou indo sabendo que, beleza, eu sei que você tá entendendo. Eu tô indo mais fundo. Então a galera sempre vê que assim, pô, o João vai mais fundo do que a maior parte das pessoas. Porque eu gosto de contextualizar, eu gosto de encher mais informações pra que o cara não me veja como um cara que tá falando a mesma coisa. Então, muitas vezes, até notícias que eu posto, não necessariamente são o que aconteceu na hora. Às vezes eu levo 3 dias fazendo essa notícia, mas a galera fala assim, tava esperando o seu post sobre isso. Porque eles sabem que eu vou ir um pouco mais fundo do que a maior parte das pessoas vão. Então, eu eduquei o meu público a isso. Aí que eu falo, eu larguei mão dos stories por quê? Porque o jogo dos stories é um jogo ingrato. Você teria mais views se você conseguisse ter essa qualidade de conteúdo todos os dias. Eu não consigo e ele não me faz crescer. Ele me faz, claro, ter mais retenção com a minha audiência. Eu prefiro postar mais no feed e menos no stories, que me agrega mais, que eu consigo crescer mais rápido, entregar mais vezes pra pessoa e ter mais público, popular mais o meu público pra retargeting, do que focar mais nos stories, que dá muito trabalho. Parece que não, mas dá muito trabalho fazer stories. Então a galera que cria muito bem stories é uma galera que vive pra isso. Os caras pensam realmente o que vão fazer. E quem você acha que são os melhores criadores de stories? Carlinhos Maia, cara, o Carlinhos Maia ele tá fazendo a farofa do Natal, né, mano? Tem 100 pessoas na casa dele, luz, um anão, um malabarista. A galera do entretenimento geral sabe fazer melhor. Mas eu diria que, tipo assim, da galera mais do marketing pro produto, tipo, o Bruno Perini é um cara bom de fazer stories. A Malu também. A Né? Malu também. Eles são bons. É... Ah, tem bastante gente até, mas são poucos, assim. Tem bastante pessoa meio controversa, mas acho que é rara. Eu sinto que a maior parte da galera, inclusive muitos influenciadores, estão preferindo focar também a criação de Reels. Né? Não, e era uma coisa que eu tava pensando assim, né? Você faz um stories, beleza, manda mim pra caraca, vai bater, sei lá, 2, 3 mil views. Cara, um Reels ruim, parte 15, Sim. né? Então por que você tá tendo esforço de fazer narrativa nos stories? É porque ali é um público mais qualificado, é mais quente, né? Só que o Stories tá diminuindo mesmo as views. Por quê? Porque as pessoas continuam passando 1 hora e meia no Instagram, só que elas estão gastando mais tempo no Reels. Então, obviamente, você vai ver menos Stories. Então, todo mundo tá sentindo uma visualização menor nos Stories. Talvez a culpa não seja necessariamente do seu conteúdo. É que, pô, com certeza,
vocês também estão vendo menos stories do que vocês viam antes. Porque agora vocês passam mais tempo no aplicativo vendo outras coisas. Vendo os vídeos. Agora, me fala uma parada, cara. Quando a gente olha pro Reels e pro TikTok, né? O meu Reels é um Reels de motivação, mano. Acorde cedo, trabalhe tarde. Cara, só mensagem de motivação. O meu TikTok, cara, eu tenho certeza que tem um anão dentro do meu celular que ele é um gênio. Ele começa primeiro com um coach falando autoajuda. Aí quando ele sente que eu vou sair, vem um pastor. Ele começa a falar de Deus, vem o André Fernandes, Deus e tal. Quando ele sente que meu dedo foi na direção, vem uma gostosa de biquíni. Ele fala assim, meu irmão, se eu não salvei, eu vou levar pro inferno. Foda-se. E aí ele consegue mais 3 zapiadas, e aí eu fecho, né? Cara, como é que funciona, cara? Esse algoritmo, depois eu queria te perguntar sobre o teu experimento, mas qual que é a grande diferença entre os dois, se os dois estão falando de vídeos curtos? Que são usos completamente diferentes. Quando você analisa redes sociais, você tem que analisar muito o propósito pelo qual alguém abre a rede social. O usuário, né? Ele tá usando o aplicativo. O TikTok, ele é mais pro YouTube do que pro Instagram. Inclusive, apesar de ser... Assim como todas as redes sociais têm short vídeo hoje, o motivo pelo qual as pessoas assistem é diferente. O Instagram, ele é uma rede social. O TikTok, ele nem se considera rede social. Não, ele se considera rede de entretenimento. Ele é uma plataforma de entretenimento. Caraca. Então eles não... Pode ver, eles não consideram uma social network. Não, eles não falam em nenhum momento isso. É porque não necessariamente você precisa seguir seus amigos ali. Não, você não consegue seguir seus amigos ali. Mesmo o For You, né? O For You não, o seguir, né? Já é uma rede, já é a parte, né? Já é um lugar à parte. É separado os dois, né? Os dois feeds. E o feed principal é o recomendado, não é o que você segue. E são motivos de consumo diferentes. Por isso que eles têm watch times muito diferentes. O mesmo conteúdo performa de maneira completamente distinta, né, cara? Mas é porque o usuário tá com moods diferentes. O Instagram, você tá lá pra ver amigos e família. E aí, a maior parte das pessoas volta no Instagram por causa da direct. Isso é um fato. Tipo, o gatilho de notificação de alguém te respondeu sua direct ou te mandou uma direct é um principal motivo que faz alguém que às vezes você não queria abrir o Instagram e você abre porque você recebeu uma notificação. Então, tipo, você pode olhar no seu celular ali a quantidade de vezes que você abre o Instagram por dia versus o TikTok. Então, o Instagram, muitas vezes na semana, vai aparecer... Quer ver? Eu vou até olhar aqui no meu. Ó. É que eu uso pouco o TikTok, particularmente, tá? Mas se eu venho aqui no tempo de uso... Mas isso mostra como a rede é diferente, né? Como o jeito que as pessoas usam é diferente. Ó, semana passada... Eu tive... Ó, no Instagram... não, peraí que isso aqui tá hoje. Ó, na semana... Eu abri o Instagram 61 vezes. Isso porque eu já coloco a notificação... Eu configurei pra ele... Não notificar toda hora. Pra ele agrupar, tipo, noite e dia, sabe? Sabe quando você coloca no iPhone pra... Agrupe as notificações como resumo da noite, resumo do dia. Os horários pra Exato. notificar. E eu abri 61 vezes. Já o TikTok... Eu abri ele, tipo, acho que 7 vezes, sei lá. Então, só que o tempo de uso dele foi... Quer ver? O tempo de uso... É que meu tempo de uso do TikTok é baixo. Eu sou um mau uso, mas olhem vocês aí. O tempo de uso... Procura tempo de uso. Mas o perfil de consumo do TikTok é o seguinte... Eu percebo que eu fico mais tempo no TikTok se eu entrar. Exatamente. Então, o Instagram é várias sessões, poucos minutos, e no total dá uma minutagem X. Ó. Vamos ver... Aqui, ó. CEO Activity... Cara, eu devo ficar muito tempo Ó. no TikTok. Você passa, em média, 1h30 no Instagram, ó, você tá usando pouco. E TikTok, você passa 31 minutos. Em média. Só que, por exemplo, teve uma sessão aqui que você gastou 1h e pouco. No TikTok? No TikTok. Então... Loucura. Provavelmente era assim, estou procurando short. Mas, ó, você abriu o Instagram 182 vezes... No dia? Não, na semana. 182 vezes. E o TikTok você abriu 14 vezes. Só? Aham. Então, essa é a diferença
Do... Eu fiquei mais tempo no TikTok, mas abri ele menos vezes. Ó, a média, você abre o TikTok 2 vezes por dia, né? Que tem dia que você não abre nenhuma, tem dia que você abre um pouco mais. E o Instagram, você abre 26 vezes por dia. Então, isso mostra a diferença de Você abre consumo. quantas vezes? Eu É. tava 60 na semana, né? Então dá um pouco... É que você abre mais que eu porque eu tenho menos notificação. Aham. Então... Caraca, mano. Eu não tinha essa noção, cara. Então o Instagram, você vai lá, você abre o aplicativo por algum motivo, normalmente uma notificação, alguém te deu um like, você recebeu essa notificação, alguém te mandou uma direct, você mandou um comentário, e aí você acaba ficando 5, 6 minutos, 7 minutos, e aí no total do dia você fica 1 hora e meia. Já no TikTok você abre pra consumir conteúdo. Você abre assim, tô no banheiro dando aquela cagada, não tô fazendo nada, vou abrir o TikTok. Você já espera ficar uns 10, 15 minutos lá. E aí, só que aí ele te suga e você fica 30 minutos sem você perceber. Essa é a mágica do TikTok. Mas por quê? Porque você está aberto pra consumir. Tipo, aqui, a gente tá falando. Enquanto eu tô falando com o Thiago, você poderia abrir o Instagram rapidinho e olhar uma parada. Você não poderia abrir o TikTok. Porque você tem que ter um mood pra abrir o TikTok. Você precisa poder ouvir o som. Você precisa tá querendo ver um vídeo. Você não vai Tá abrir. mais atento. Você tem que estar mais atento. Então, o seu foco está sendo, vou consumir o TikTok agora. Então, você pode até abrir, vir menos vezes. Mas quando você vê, você já despende um tempo para isso. Então, é uma rede completamente diferente. Não, assim, eu abro O pouco. YouTube é a mesma coisa. YouTube é a mesma coisa. Tipo assim, quando você abre o YouTube, assim, eu quero ver um vídeo. Tipo assim, você sabe que você vai ficar uma meia hora no YouTube. Você não abre aleatório, tipo assim, o que eu vou fazer agora? Porque você sabe que qualquer vídeo que você abrir ali, você vai gastar uns 8 minutos no mínimo. Não, e o TikTok, cara, por que eu evito de abrir o TikTok? Porque eu sei que eu não consigo sair dele, entendeu? Exato. Você entra num looping ali, cara. Ele é, não sei se é dopamina, não sei o que que é, cara. E não só isso, né? Ele aumentou o tempo, né? Porque antes os vídeos tinha até 1 minuto, agora tem vídeo de 15 minutos. Então você não percebe, que às vezes você fala assim, vi 2 vídeos. Só que os vídeos antes, então tem 3 minutos, já ficou 6 minutos. Ele tá aumentando. Ele tá aumentando o tempo dos vídeos cada vez mais e as pessoas. Então é que ele te premia, né? Você para notificação do TikTok. Parabéns, você teve não sei quantas views de mais de 1 minuto. Então, tipo, ele tá falando assim, poste vídeos de mais de 1 minuto. Estamos tentando entregar conteúdos um pouco mais longos aqui. Então, por isso que eu falei, o mood é diferente. Lá o TikTok é total retenção também. Só que as pessoas estão mais propensas a assistir conteúdo, porque elas foram lá querendo fazer isso. O cara que tá no Instagram, não seriamente ele foi pra ver um Reels. Muitas vezes ele vai assim, pô, vou ver os stories aqui rapidinho. O cara vai lá ver os stories, sai e, pô, vou ver aqui um conteúdo. Então, o Instagram, ele... Vou responder um direct. vou responder o direct, aí acaba você fica mais uns 2, 3 minutos. Então, tô no Uber, vou olhar rapidinho aqui o Instagram. Exatamente. O TikTok não, entendeu? Tipo assim, pô, não vou necessariamente abrir o TikTok no meio da reunião. Mas o Instagram, você pode ali, sem perceber, você viu 2, 3 stories, saiu. Cara, e tem uma coisa no TikTok, não sei se acontece com vocês também, né? Eu quando tô falando de vendas, João, eu falo sempre da questão da geografia cerebral, né? Então pega lá a teoria do cérebro trino, né? O centro reptiliano, depois límbico e por último o neocórtex. O reptiliano, ele tem o que mais controla o teu cérebro, né? Ele tem ali a fome, tem a sobrevivência, ganho de poder e reprodução, né? Então esses são os seus instintos mais primitivos e é o que mais te movimenta, né? Boa parte das guerras, né? Guerra de Troia, foi por causa de quê? Mulher, né, cara? Então assim, ou tem a ver com sexo, ou tem a ver com reprodução, ou tem a ver com ganho de poder. E, cara, o que eu faço no meu TikTok? Cara, o TikTok, vocês sabem, tem muitas mulheres criadoras de conteúdo que criam de biquíni, de sainho, caramba. Cara, e quando você para o dedo de cima, você consegue colocar não tem interesse, né? E eu faço isso, cara, constantemente. Só que essa porra não dura pra sempre, você sabia disso? Não. Depois de, sei lá, 1 semana ou 4 dias, ele volta a entregar a mulher de biquíni. E aí você volta e bota lá, não tem interesse. Porque, cara, tipo, esse negócio te distrai absurdamente, entendeu? Então, eu tô sempre lá, não tem interesse, mas o Instagram não confia, o TikTok não confia em mim. Ele fala assim, eu acho que você está mentindo. Estou descobrindo que você tá mentindo. Mas você perceber isso, parece um pequeno detalhe, mas muda muito a estratégia de growth. Essa é uma das minhas hipóteses pelo qual o TikTok, na maior parte das vezes, tem um resultado merda em campanha. Porque apesar de você ter um CPV baixo, você tem uma conversão muito baixa também no TikTok. É muito baixa. Então, tipo, ele te entrega um bom CPM, mas taxa de conversão muito, muito pequena. Às vezes você consegue 20 mil cliques pra conseguir 100 leads. Ou 0 vendas. Por quê? Porque o usuário tá ali focado em ver conteúdo. Então, um anúncio tirar ele é muito difícil.
Porque ele quer consumir mais conteúdo. O Instagram, você não tem um foco específico. Então, quando você vê um anúncio, você tá mais propenso Açaí. a sair, porque você já vai ter uma sessão curta. Já no TikTok, você quer ver mais conteúdo. Então, o ato de você Você pula, né? cara? desinteressar pelo anúncio, que a experiência do anúncio é menos intuitiva no TikTok, entendeu? Tipo, o usuário, pô, mas eu quero ver mais vídeo, eu não quero... Assim como no YouTube, né? Pô, você pula o anúncio por quê? Porque, pô, eu quero ver esse vídeo de 10 minutos aqui. Eu não quero sair pra comprar. É muito raro você... Eu, particularmente, nunca comprei nada porque vi um anúncio no YouTube. Eu sei que converte e ajuda na conversão. Mas pra mim, me tira muita experiência que eu estava propenso a ter. Que, pô, eu tô aqui, eu quero ver esse vídeo até o final, pô. Eu Quero ver o vídeo. eu quero ver Me esse irrita, podcast. Eu não vou sair desse podcast no meio do podcast pra comprar uma coisa. Ah, Então, já no Instagram não. Porque no Instagram você tá vendo stories. Pô, legal. Eu queria comprar essa bolsa, eu vou comprar aqui agora. Porque, pô, já não tava fazendo nada. Eu tava ali ocupando um gap de tempo. Então, eu estou mais propenso a ter novas experiências do que no TikTok e no YouTube, que são redes que você tá lá focados em ver entretenimento. Então, e o TikTok especificamente tem um motivo que torna ele pior pra anúncios, é que o navegador dele é uma merda. Tipo, você não consegue sair do navegador do TikTok. Então por isso que a conversão é muito baixa. Porque, primeiro que, você não vai ter login, né? primeiro ele tira o rastreador externo. Então, se você tem um pixel do Facebook, esquece, não vai funcionar porque ele tira. Então você não vai conseguir fazer retarget desse cara de outra forma depois, porque ele remove todos os trackers. Pra facilitar o carregamento ou de sacanagem mesmo? Eu acho que pode ser um mix dos dois. É um mix dos dois. E ele não tem como se fazer deep link. Você pode tentar à vontade que ele te remove também. Então, tipo, no O que é Instagram, deep link? forçar a abrir o carregamento no aplicativo. Então, por exemplo, no Instagram eu posso criar um link que eu forço a abrir no app No do iFood, YouTube. por exemplo. No TikTok não tem como. A não ser que você crie um anúncio direto pra isso, o cara vai ficar preso. Nem se o cara quiser, tipo assim, no Instagram, tá no navegador. Se você quiser clicar ali no 3 pontinhos e falar assim, abrir no Safari, você É consegue. fácil. No É meio escondido, mas você consegue. No TikTok nem isso você consegue. Então você tá preso naquele navegador que é um navegador pior. Que ele até pra ter carregamento e tal, ele tira várias funções do navegador que fica pior, o carregamento fica mais lento. Então pro cara se cadastrar como lead lá é mais difícil. E pro cara fazer o processo de compra inteiro ali, esquece, é muito ruim. Tipo, é muito ruim mesmo. Tipo, a usabilidade é ruim. Então imagina o cara fazer uma compra por ali, não vai fazer, entendeu? Então, acho que talvez o que eu vi de anúncio que funcionou um pouco melhor no TikTok é fazer download de app. Só que a taxa de abertura do app depois é baixa, mas pelo É menos um você usuário consegue. menos engajado. Mas é um usuário menos desengajado, mas pelo menos no seu app você consegue fazer a experiência completa. Porque tira o cara. Ou então, no máximo eu pegaria uma captação de telefone ou coisa e mandaria um link depois pro cara por SMS pra ele clicar e abrir no navegador direito. Então você ter 1 milhão de seguidores no TikTok vale menos do que você ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Hoje sim. Isso pode mudar? Pode mudar. Porque eles estão, por exemplo. Mas, por exemplo, se fosse pra visibilidade, seria bom. Não, sim, o awareness é muito bom. Então, se o público-alvo tá lá. Esquece. A galera fala assim: meu público não tá no TikTok. Então, em vez de Mentira. você rodar a campanha pra mas- conversão, você pode rodar a campanha pra aumentar. Seguidor. Não o seguidor em si, mas quantas vezes você Visualização. tá aparecendo, de quantas pessoas te conhecendo. Mas a única parte ruim é que você não consegue integrar isso com nada pra fazer retarget em outro lugar. Entendeu? Essa é a parte ruim. Porque Ele seria não tem um maravilhoso. pixel de retarget externo. Seria maravilhoso se eu conseguisse dar um retarget no Google ou na Critel ou no. É que no Facebook eu acho que é impossível, jamais faria. Vai depender um Seria. pouco da ação do usuário de ter mais curiosidade de te E ir procurar. pra outro lugar. Vai lá e busca no Google. Mas, cara, lembra que a gente tava falando sobre diminuir esforço? Aumentar resultado. Pois é, então tem uma notícia pra te dar em relação ao experimento que o João fez. É. Cara, o João não tava aparecendo muito pra mim. Aí, do nada, meu irmão, eu falei, cara, o que aconteceu? Tu sequestrou o TikTok? Cara, às vezes eu passava 2 vezes vinha vídeo do João. Mostra aí a estatística. Eu tava com 0 views no TikTok, né? Como eu disse, eu não uso muito. Eu, particularmente, Cara, ele entrou num flow. Quantas vezes você postava por dia? eu cheguei a postar 30 vezes em 3 dias. Mas hoje em dia. Até aproveitando, encaixando a pergunta. Hoje tem alguns softwares que fazem esse corte. Mas sobre isso, eu já vi esse tipo de AI pra anúncio, tipo Vidmob. Isso eu já vi. Uhum. Agora, pra conteúdo, eu não vi ainda. Mas eu acho que valeria testar sim. Porque na verdade é um meio de você ter mais produtividade, né? Você, em vez de ter várias pessoas editando e cortando, o software faz, né? Sim.
Não, então, cara, conta um pouco desse experimento e o que você aprendeu com esse experimento. Como é que você chegou lá? É aqui? Não, é... Ah, não, é aqui. Nossa, o seu gráfico é um pouco diferente do meu. O... Você tá como criador de conteúdo? Aham. Esse é um post específico ou é Não, o... esse é minha conta. É isso mesmo. É isso mesmo. E por que tá diferente? O teu é cheio de gráfico, o meu não. Não sei. O gráfico mais bonito, né? Porra, não é? Mas eu lembro que era assim antes também pra mim. Deve ter mudado alguma coisa. É o número de vídeo. Então, visualização, eu tô com 54 mil na semana. Ah, tá. É isso aqui. É, o meu é diferente ainda. Mas, Bota mas, top. 27 Mas é o mesmo dado exibido de forma diferente. Então, eu tenho uma. A tua visualização de vídeo tá quanto por dia? Tá 5 a 8 mil, mais ou menos. Então, cara, olha a diferença do vídeo viral, mano. Tipo assim, a gente tava com uma média de 2, a gente posta todo dia, né? 2, 3, tá? Aí eu fiz aquele vídeo viral, 37. 37 mil em um dia. Aí depois manteve um padrão de acima de 10, aí deu uma quedinha e agora tá. Ontem fez. Hoje tá com 5, ontem fez 17. Não teve a diferença de. É isso aqui, tá vendo? Esforço e resultado. Saca? Só que ele tá fazendo uma parada a mais, que ele tá repostando. Conta um pouco o que você fez e como foi, cara. E o que você aprendeu. Desses 30 vídeos eu não criei nenhum, tá? Só repostei. Eu peguei todos os conteúdos que eu já tinha e postei. O que eu coloquei? Nada. Nenhuma tag, nenhuma descrição, nada. Só postei o vídeo. Que eu não queria ser influenciado por nada. Só queria que o algoritmo. A hipótese era: como é que é uma rede de descoberta? Ele manda aleatoriamente para um grupo de pessoas. Se esse grupo de pessoas se interessa, ele vai ampliando esse grupo. Uhum. Então, se eu não dar nenhuma informação, ele vai testar. O watch time vai dizer. Se a pessoa se interessa. E aí você vê claramente, né? Que os vídeos que performam mais, ele mantém 50% do watch time, ou 25, ou 20% a mais, por mais tempo. Enquanto um vídeo que ele não vai bem, o gráfico dele cai muito rápido. Quer ver, ó? A retenção, né? A retenção. É. Tipo, ó, esse vídeo aqui foi mal. Olha como é que é o gráfico dele. Cai muito rápido. Cai muito rápido. Aí agora, um vídeo que vai um pouco melhor. Quer ver? Eu vou pegar um vídeo aqui que foi bem. Opa, deixa eu tirar o áudio aqui. Ó, esse aqui deu 156 mil views. Ó, esse aqui, ó a diferença do gráfico. Enquanto o outro fazia assim e caía pra quase zero, esse aqui no final do vídeo ainda tinha 25%. No meio do vídeo tinha 35%. Em 10 segundos eu tinha mais de 60% assistindo. É, eu tinha feito Na verdade, eu não tenho o mesmo comportamento. Fiz um cálculo e dei pra galera uma fórmula pra viralizar o. E qual que é a regra? Fazer quantos por cento? Cara, é esse. Bateu com os 25% que ele falou ali do final, da conclusão do vídeo. Sim. Aí a gente reparou algumas coisas. Por exemplo, o que a gente testou? Botou o CTA lá do Growthcast no vídeo. A pessoa sai antes do vídeo acabar. Fudeu. Porque a pessoa tem que terminar de ver o vídeo. Sim. Né? Eu vi que tinha esse fator, que é. Além dela ficar. Do número de pessoas assistindo e tal, ela terminar o vídeo efetivamente. Né? Sim. E tinha um outro fator que também. Acho que era o like, era a curtida, era a curtida. Cara, eu acho que no TikTok o comentário é mais É, o comentário vale do muito que também. Porque eu já vi, cara, às vezes o vídeo tem 6 comentários, já bate 10 mil views. Eu tô com um vídeo assim, tá com 17 mil views e tem 6 comentários. Ah, interação. Comentário é muito importante lá. Mas eu acho que é porque também pra pessoa comentar, isso tem que engajar ela de uma forma diferente, entendeu? É diferente de um like. Você não comenta qualquer coisa, Sim. né? E não só isso, né? Porque comentário é um gatilho gerador de vídeo pra eles, né? Porque você pode responder o comentário em vídeo. Isso tende a dar muito view também. Boa, Então, vou fazer mais tipo, isso. Que é um jeito fácil de responder, tipo... Aí aparece lá, esse vídeo é uma resposta desse comentário, aí o vídeo fica linkado ao comentário O anterior. máximo que você postou num dia foi 10. 10. Eu só não postei mais porque eu não tinha mais vídeo, tá? Senão, por mim, eu vou fazer o teste, Tu quer fazer um teste de quantos? postar uns 50 num dia, foda-se. Sério? E com certeza vai dar bom, né? Porque já deu, né? E uma coisa que eu percebo no TikTok é, à medida que eu vou aumentando a visualização, os próximos, quando um vira, os próximos vai melhor. Por quê? Porque ele reentrega pra aquelas pessoas. Como eu tava usando no TikTok, quando eu postei, eu vi que teve um grupo de pessoas que começou a comentar em vários vídeos.
Uhum. Aí, tipo, uma coisa engraçada do TikTok, não sei se vocês perceberam, a galera comenta meio em terceira pessoa, como se não fosse você. É. Tipo, por Eu exemplo, acho que esse é um É como problema se você não no- fosse ver, né? é tipo assim, nossa, ele tem uma voz muito boa. Tipo assim, a pessoa não fala assim, você tem uma voz muito boa. Ele tem uma voz muito boa. Tipo, como se ele estivesse comentando pra galera que tá lendo nos comentários, e não pra você, entendeu? Cara, eu acho que esse é um problema também no conteúdo que a gente tem postado, né? Porque ele não tem uma conexão entre um post anterior e o próximo. E às vezes é tão descasado que, por exemplo, você falou que ele volta de novo para as mesmas pessoas. Mas você gostou daquele conteúdo, sei lá, do primeiro vídeo e do segundo vídeo, que são parecidos. Aí vem um terceiro que, pô, não tem nada a ver com os outros dois. Você já fica, caralho, não quero ver essa porra, não. Agora. Por isso que a galera cria um formato e mantém nele. É. Entendeu? Tipo, por exemplo, formato corte podcast vai bem no geral, mas é genérico. Tipo, eu faço muito isso também, mas eu tô pensando em criar um conteúdo nativo pro TikTok, porque ele tende a ir melhor. Porque se você faz um formato e a galera começa a te reconhecer, pô, formato tal é conteúdo X, entendeu? Eu acho que esse é um ponto fraco nosso, cara. A gente varia muito o formato. Sim. Então, Cara, minha meta ano que vem é, tipo, porra, ir pro All-In, bater 1 milhão de seguidores. Cara, o que você acha que seriam as 3 coisas que eu deveria prestar atenção? Ou, tipo, se você fosse me dar uma dica importante em relação a olhar pra essa escala do que eu preciso fazer pra Mas, conseguir assim, bater essa meta? no Instagram é impossível. Impossível? Não é impossível, né? Mas é muito Vou difícil. ter que gastar muito dinheiro. Não tô falando orgânico, né? Tipo, gastando dinheiro aí beleza. Gastando dinheiro dá. Mas. Porque o Instagram, como eu disse, ele tá crescendo descoberta, mas não é o foco da rede ainda. Então, tipo, hoje você fazer 400 mil views no TikTok te dá mais seguidores do que fazer 400 mil views no Instagram. É fato, tipo assim. Só que também só que o seguidor no Instagram vale mais que o seguidor no TikTok. Isso é um fato também. Porque, tipo, a sua média de views no Reels faz muito mais sentido do que a do TikTok, porque a do TikTok, assim, um vídeo pode dar 500 views ou 1 milhão, foda-se, é muito aleatório. Tipo, no Instagram, você pelo menos tem a sua média ali que funciona, assim. Eu sei que tá entregando pros meus seguidores, pode ter uma média pequena, mas entrega. Então, mas é normal você ver perfil no TikTok que tem 1 milhão de seguidores, o cara tem 3 mil views. É muito raro você ver alguém no Instagram assim, a não ser o cara ter comprado seguidores, é muito raro. O cara tem que ser muito ruim pra ele entregar tão pouco. Então, tipo assim, o Instagram, eu sinto que ele é uma rede que a média dele é mais consistente, por mais que seja baixa. O criador reclama, porra, é 1%, 2%, mas é alguma coisa Consistente. consistente, enquanto no TikTok é 100% aleatório. Tipo, como eu disse, eu tenho um vídeo que tem 500 views, eu tenho um vídeo que tem 300 mil views, eu tenho um vídeo que tem 500 mil views, e eu tenho 20 mil seguidores. Tipo assim, é aleatório. Eu não tenho certeza se eu postar um vídeo no TikTok, se ele vai dar 1.000 ou se ele vai dar 500 mil, porque eu já cheguei a 500 mil lá no TikTok, tendo, como eu disse, 20 mil seguidores, que é muito pouco, né? Apesar de ter essa elasticidade que permite crescer, ele também não te garante que o fato de você ter crescido ele vai continuar entregando pra galera. É zero garantia. Então, o que mais tem no TikTok é criadores, que às vezes tem 5 milhões de seguidores e os caras não batem 10 mil views num vídeo. Mas tem um ou outro que ele bate que bate às vezes 20 milhões. E aí o que fez o cara crescer tanto. Então, porque justamente o TikTok não premia seguidores. É a mesma coisa do YouTube. O YouTube não premia seguidores. O que é seguidor no TikTok e no YouTube? Uma porcentagem de views que você teve em algum momento. É Watch isso. time. Então, tipo, seguidor é sempre uma porcentagem de view. Tipo, beleza, tem 1 milhão de views. No YouTube, em média, 1,5% da audiência vai se inscrever. É isso. Quer crescer seguidor? Cresça view. Só que isso te garante manter view? Não. Não, tem vários canais no YouTube também que tem milhões de seguidores que não conseguem mais gerar view. Porque o que vale é watch time. Então, no TikTok, o que vale é escala. Só posta escala e reza. Pra que o quê? Pra que as pessoas se interessem no vídeo. Aí você pode aprimorar também o watch time, você pode testando formatos que tem a maior probabilidade das pessoas não largarem o vídeo no meio, né? Tipo, que eles assistem pelo menos ali uns 10, 15 segundos do vídeo. Que parece pouco, mas é bastante, né? Porque assim, você pula o vídeo às vezes em 1 segundo, né? Se você se desinteressa em 1 segundo, se você conseguiu que as pessoas assistam 10, você já vai ter uma boa entrega. E YouTube escala também. A galera que tem crescido no YouTube hoje é a galera que tem passado em escala. Tipo assim, vamos ver, Casimiro. Pô, Casimiro é um cara que possui muitos conteúdos longos, tipo na Twitch, que gera dezenas de cortes por dia. Então ele tem escala. Ele tem mais probabilidade de Dar aparecer, certo. de dar certo. Então, hoje vídeo tá sendo escala.
ele produz mais. A estratégia Curiosos do diferentes. TikTok precisa ser escala. TikTok e YouTube. E O YouTube. YouTube também. Também. É um volume, né? Você vai no volume. Qual que você acha que é o pra volume tentar mínimo pro acertar mais. YouTube? É que depende do seu conteúdo, né? Se for corte, uns 5 por dia. Que é o que a galera posta. E claro, a maioria vai ruim. Beleza. É que eu não me importo com isso. E o fato eu não de tenho esse ruim- ego. O que me importa é quantos views por mês eu tenho. Então, mas a minha preocupação é o seguinte: o fato de ir ruim, você não acha que pode, tipo, diminuir a tua entregabilidade? Pode penalizar de alguma forma? Penaliza, mas penaliza pra quem não tá gostando, né? Tipo, eu não me importo com meus seguidores, eu só me importo com o watch time. Tipo assim, se ele tá dando watch time pra um público, vai aparecer. O cara não precisa nem ser inscrito. Se você tá assistindo, vai continuar aparecendo pra você. E aí, em algum momento, as pessoas vão se inscrever. Mas também não tem muito valor. Eu acho bobeira ficar olhando pra inscrito de YouTube hoje. Né? Como eu disse, Não faz diferença. não faz diferença. O que você quer é aumentar o watch time, que é a quantidade de pessoas assistindo efetivamente. É, minutos assistidos. Caraca. E aí, Léo? Que Tá aula, bom. hein? Que Cara, aula. eu tenho uma última pergunta, que é uma parte que você não mencionou dessas redes, que é a live, né? Você chegou a testar? E como é uma boa estratégia? Qual que é a importância? Live é bom pra ganhar seguidores no TikTok. No TikTok e no YouTube. Que é o momento que você tem que fazer CTA para as pessoas que não te seguem te seguirem. Porque se o cara tá recebendo o conteúdo, ele vai provavelmente receber a live. Se ele não tá inscrito, você tem mais poder de persuasão ali pro cara se seguir. Eu nunca fiz live no TikTok, mas eu sei que eles focam muito com criadores façam lives. Eles até pagam alguns criadores pra fazer lives. Então, tipo, eles fazem parcerias também, eles divulgam lives de forma diferente. Que é uma forma deles aumentarem o watch time deles, né? Porque, tipo assim, você fica lá conversando com o criador, e é engraçado que várias lives têm poucos views, mas às vezes a live tem 100 views, mas o cara fica ali, tem pouca gente suficiente pro criador responder, que o cara fica mais tempo na live, aumentou o watch time dos caras, Ele vai aumentar a sua entrega. vai aumentar essa entrega consequentemente. Às vezes você vê umas lives no TikTok, a galera dormindo. Não, e tem gente inovando, a mulher dormindo com os monstros Aí, atrás se mexendo. 24 horas de Growthcast. Aí tem gente também que faz assim, se você manda um presente, dá um som, que o presente é uma forma de dar E a dinheiro. pessoa acorda, né? Aí a pessoa acorda, Não, e aquelas lives que a pessoa fica falando baixinho, aí mexe na parada. Tipo, caralho, que nervoso dar essa porra, cara. Mas já no Instagram, a live acho que perdeu força, né? É que a galera encheu o saco, né? Chegou num ponto que tava 100 lives ao mesmo tempo. Ah, Mas a live ainda é bom pra construir engajamento. comunidade. Ah, Comunidade. Então, tipo, eu focaria, se eu fosse fazer lives, eu faria lives de manhã, porque tende a ter mais engajamento do que à noite, pelo simples motivo da pessoa ter Não, menos não distrações. Tem Ela menos... tá menos cansada, tá mais atenta, né? Não só isso, né? Tem menos notificação. Tem muito mais chance de você ter notificação no seu celular 7 da noite do que 8 da manhã. 7 da manhã. brabo. Ainda bem que o Thiago acorda cedo. Não, E 4, notificação é o que faz você sair da live. Às vezes alguém respondeu uma direct, às vezes alguém te mandou um WhatsApp. Ele sem perceber, você saiu e não volta. Então, o Instagram, ele entrega bem as lives, só até quando você encerra a live. Você vê que muita gente passou pela live, mas tinha pouco view. Por quê? Porque a retenção é baixa. Porque a disputa é muito alta, né? O jogo de atenção é muito alto. Enquanto de manhã o cara tem menos. Então, por isso que você vê, tipo, o Thiago Nigro, as maiores lives que ele fazia era às 5 da manhã. Porque o cara tem zero competição Notificação. de atenção. Ah, Então, tipo, o cara fazia lá, tinha 40, 50 mil pessoas assistindo, mas o cara assistia até o final. ah. Porque ele não tinha nenhuma. E a retenção era bizarra, A retenção né, era cara? bizarra. A live só ia aumentando. Então é sempre uma correlação, né? Na verdade, você não vai olhar só pra quantidade de pessoas que estão assistindo, mas você vai olhar também a quantidade de pessoas que ficaram na live. É porque o jogo é retenção, né? Tipo, aqui no Brasil a gente é muito ruim de retenção. Tipo, lá fora, eu admiro muito o MrBeast, né? Ele é o cara que eu mais estudo atualmente. Você assistiu o podcast dele no Joe Rogan? Ainda não, mas eu tô Cara, pra é muito assistir. bom. Tipo, acho que tem umas 4 Tem horas. umas 4 né? horas. É. Tô pra assistir. Eu ouvi, muito Mas, bom. teve um episódio que ele participou do. Caramba, esqueci o nome dos. Que são dois caras. É o. Eu esqueci o nome. Mas mas ele se procura lá. MrBeast Interview é um dos podcasts mais vistos. Lá tem, sei lá, uns 2 milhões de views. Onde ele tá falando sobre. Que ele tava ajudando um youtuber. E ele falou assim: ó, fulano até me mandou um áudio aqui. Olha, que eu dei umas dicas pro canal dele. Aí o áudio do cara era o seguinte: com as suas dicas, MrBeast, eu consegui aumentar minha retenção. E o meu último vídeo bateu 65% de retenção. Estou quase me tornando um youtuber decente. Aí o MrBeast termina e fala áudio. Aí ele dá
tira o áudio e fala assim, 70%. Se você não tem 70% de retenção no seu vídeo, ele não é um bom vídeo. E esse é o jogo. Então, tipo, o MrBeast é um cara que tem uma média de views de 80 milhões. Então, o jogo lá é retenção. Os criadores de lá, pra mim, tem uma grande diferença entre um creator e um influenciador. Porque o creator, ele tá pensando em como criar conteúdo. O MrBeast, ele realmente pensa como eu vou fazer o meu programa ter 70% de retenção. Porque ele sabe que não é fácil. Ele sabe que é difícil. Que é um jogo... Aqui no Brasil, no YouTube, a galera que tem 55% de retenção bate palma, fala assim, caralho, muito foda, 55% de retenção. Que às vezes um podcast vai ter 20%, 30% de retenção, porque ele é muito longo. Já o MrBeast não, ele prefere fazer um conteúdo que ele acerta na minutagem tão bem que ele vai ter 70% mais, que ele fala 70% é o mínimo, né? É o mínimo pra você se considerar um youtuber decente, não é a meta máxima, é o mínimo. Então como que ele faz isso? Estudando formato. Como eu vou apresentar esse conteúdo da melhor forma possível pra ele ser assistido até o final? Porque pra que eu vou produzir 15 minutos de vídeo se ele só tá sendo assistido 3? Então, você literalmente tá gastando dinheiro de produção no lixo. Porque custa dinheiro produzir vídeos, né? Então, por que eu tô fazendo um vídeo de 2 horas se a galera só tá assistindo 30 minutos? Será que eu conseguiria fazer um vídeo de 30 minutos que as pessoas vão assistir 30 minutos? Porque essa é a meta dos caras. E é por isso que eles se tornam tão grandes e tão influentes e criam empresas. Pô, o MrBeast é o cara que a Forbes considera que vai ser o primeiro youtuber bilionário. Não é à toa. Pô, o cara faz publicidade. Tem vídeos de publi dele que tem 100 milhões de views, pô. O cara faz a galera assistir 30 minutos de uma publicidade. E pagar pau, porque ele realmente aprendeu a como criar um conteúdo pra audiência dele. E aí tem... Se você estudar o canal do MrBeast, você vê que ele chega a fazer 30 cortes de câmera em 1 minuto. Cara, é bizarro, né, mano? Pra ter retenção. A Que ele cada fala. 10 segundos, né? A cada 3 O segundos, cara, sei lá. o cara muda a câmera. Tipo, ele dá um outro ângulo pra aquilo, pra tornar dinâmico, pra muda a trilha, pôr chamada. E você vê que o cara testa muito. Se você assiste os vídeos dele, tipo, do primeiro ao último, sabe? Você vai vendo a evolução do canal. Tipo assim, como ele... entendi. Agora ele começou a fazer mais isso aqui deve ter dado certo. Ele mesmo troca thumb direto. Até hoje ele muda thumb. Até hoje ele testa thumb. Ele vai lá e muda todas as thumbs dele. Eu quero fazer um teste. Porque ele sempre quer aumentar o CTR e retenção. Esse é o foco. Se você é um criador de conteúdo, você tem que focar nisso. Porque pra mim os criadores de conteúdo, eles são muito mais o Boninho do que a Juliette. O criador de conteúdo, ele é o showrunner, ele não é a celebridade. A Juliette é uma personalidade que ganhou mídia. Por quê? Porque tinha um programa que ela participou, que é o BBB, e ela ganhou lá 30 milhões de seguidores. Top. Mas ela não tem controle criativo pela forma do qual conheceram ela. Ela não tem domínio do formato. Quem tem domínio do formato? O Boninho, que é o criador do BBB. Tipo, muda os integrantes do BBB, continua crescendo de audiência, continua crescendo de relevância. Por quê? Porque tem alguém pensando no formato, pensando na retenção, pensando em como trazer patrocinador, pensando em como fazer o conteúdo ser mais atrativo. Tanto é que eles mudaram, colocaram influenciadores, alguém pensando no formato. O MrBeast é muito mais o Boninho do que a Juliette. Porque ele é o diretor do programa dele, ele é o dono do programa dele. Ele pensa o programa dele como um produto. Um produto que precisa ser assistido até o final, que precisa ser produzido, que precisa ter uma locação. E por um acaso ele também estrela. Mesma coisa é Kim Kardashian. Ela é uma puta creator. Querendo ou não, ela tem um reality show que tá 12 anos no ar. Que ela é a diretora, ela é showrunner do reality show dela. Ela transformou a vida dela num programa. E é difícil produzir esse conteúdo. Como é que você cria um reality show que tá na televisão há 10 anos, há mais de 10 anos? Não é tão fácil, né? Então, o Lucas Neto, ele é um showrunner, ele não é só um influenciador. Ele estrela, ele cria coisas, ele cria formatos criativos, do qual alguns deles ele estrela, tem até programas que ele não estrela. Mas você sabia que o brinquedo mais vendido do Brasil hoje é o do Lucas Neto? É a da cara dele. Jura? Mais de 3 milhões de unidades vendidas por ano. Um único brinquedo. Caralho. Mas é o quê? Ele não se limita a uma rede. Ele tá no YouTube, ele tá no NetNow, ele tá na Netflix, ele tá no Amazon Prime. Ele cria conteúdos audiovisuais em todas as redes. Porque ele é um showrunner. Então ele sim é um criador de conteúdo. O próprio Felipe Neto, goste ou não, cria conteúdo há mais de 10 anos, pô. Por quê? E ele sempre muda o formato dele. Por quê? Porque ele tá ali pensando em como agradar a audiência dele. Ele é o cara, como eu disse, ele é o Boninho. Ele é o Spielberg. Ele que se preocupa em como a audiência vai perceber o produto audiovisual que ele criou. Ele é o criador, ele é a Shonda Rhimes, sei lá como é que fala o nome dela, né? Que é a do Grey's Anatomy. Aham. É uma série que tá lá, 21 temporadas. Ela tá ali pensando em como manter a série dela relevante. Isso é um creator. O MrBeast é isso.
A própria Boca Rosa é isso também. Ela cria conteúdo no YouTube há mais de uma década. Ela testou vários formatos, ela ficou conhecida por várias coisas. Então ela tá em várias redes, Se reposicionou várias se vezes. reposicionou várias vezes. Ela é muito mais uma diretora da própria carreira dela do que uma estrela, do que, por exemplo, uma Marina Barbosa, que também é muito relevante, mas ela não tem o punch tão forte como um creator, porque ela é estrela de produto dos outros. Ela estrela uma novela. Então ela tem muita exposição, mas ela tem zero controle criativo do porquê ela teve essa exposição, entendeu? Caraca, velho. Aí acho que a gente vai ter que gravar mais uns 3 podcasts com o João. Esse agora resumiu tudo. Você vai ouvir quantas vezes esse episódio? Umas 3 no mínimo aqui, ó. Então, mas é isso que eu falo. As empresas hoje, elas precisam pensar mais como creators. É isso que eu falo. Eu tenho até uma palestra que chama Creators são os novos founders. Porque o que eu falo? O MrBeast, como eu disse, ele lançou lá a marca de chocolate deles. Ele tem vários produtos. Daria pra fazer um podcast só do MrBeast, mas pega a visão. É um, hein? Ele criou lá o chocolate dele, que é literalmente um chocolate. Por quê? Porque ele tem audiência suficiente, exposição suficiente pra ter alcance e frequência, tanto quanto uma Oreo tem, um chocolate tem, ele consegue, né? Então o público dele vai querer comprar o chocolate dele. Então ele fez um vídeo que ele recriou uma fábrica de chocolate inteira. Ele recriou, tipo, é impressionante. E ele tem até o lago lá de chocolate, tudo. Ele convidou o Gordon Ramsay pra provar o chocolate dele no vídeo. Ele levou, tipo, 30 clientes lá. Você comprava a barra de chocolate. E aí você podia ganhar um ticket pra Fantástica Fábrica de Chocolate, igual lá no filme. E esse vídeo tem, acho que 27 minutos e tem 100 milhões de views, que é ele divulgando a marca de chocolate dele. Porque ele criou uma peça de um anúncio com retenção, que é do caralho, galera. Viu, gostou. Aí do nada tem o Gordon Ramsay, que nem tá na thumbnail. Aí você vai assistir um vídeo que já tá muito bom. O cara recriou uma fábrica de chocolate inteira e ainda tem o Gordon Ramsay no meio. Ó, quer ver, ó? Que chama Mr. Fish, eu acho. O chocolate. E o MrBeast dubla o conteúdo dele, né? Em todos os idiomas, né? Cara, isso é bizarro, né? Ó, eu falei errado, não tem 100 milhões de views, tem 136 milhões de views. Caralho. E aí que eu falo? Isso aqui é um criativo que, literalmente, divulgou a marca dele. Tu já foi no de português? Ele já mostra automático. E eu posso, inclusive, mudar aqui, ó, pra qualquer idioma. É no mesmo canal? No mesmo canal. Caraca. Ele também tem canais diferentes, mas eu posso colocar aqui, ó. Cadê o inglês? Caraca. Ó. Não, cara, agora repara quantos frames ele tá fazendo. Já mudou. Mudou. Caraca, é bem rápido. Ok, um pix aqui. E aí, o que eu falo que é a diferença da Creator Economy? Ele também fez um anúncio pra TV que é muito bom. Que é, olha isso aqui. Ó, MrBeast. Que ele foi até barrado no anúncio dele. Que o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Esse cara, ele tá com a marca tão grande que ele também chega a fazer até anúncios pra TV. Mas a forma como ele cria cada peça é muito diferente. Então, quando eu falo, eu tô muito na vibe do creator first. O que é isso? Que é, se você fosse um creator, você faria esse anúncio dessa forma? Você usaria esses gatilhos? Você faria... Porque hoje a gente vê que no marketing tá muito essa onda de vamos usar tais gatilhos, fazer o anúncio criativo desta forma, vamos fazer dessa forma. Mas aí vem o MrBeast e faz um vídeo que é uma publi de 27 minutos que tem 136 milhões de views. Porque aí eu penso, se fosse um creator fazendo esse criativo, ele faria dessa forma? Sim ou não? Porque, como eu disse, o creator, a base do creator é criatividade. Então, olha, isso aqui é um anúncio simples de TV, ó. Ele, inclusive, atacou a Hershey's, foda-se, tá ligado? Ó. Ele anunciou isso na TV? Aham.
Foda. Então, tipo, ele tá criando conteúdo pra todas as formas, as marcas dele estão divulgando, a hamburgueria dele já tem mais de 3 mil unidades, ele tá crescendo, fazendo conteúdos super originais, e sim, as pessoas estão gastando tempo assistindo anúncios. Ele tem vídeo de 300 milhões de views que são anúncios. Caraca. Porque tem retenção, porque ele tá pensando na publicidade dele também com retenção, igual o conteúdo. Só que, quantas vezes um gestor de tráfego olha a métrica lá, a retenção do vídeo num anúncio? O cara só olha quantos leads deu. Mas o que adianta você fazer um anúncio que ninguém assiste nem 3 segundos? Bravo. Boa. Bravo. João, cara, incrível bate-papo. Cara, qual que é o melhor canal pra galera trocar ideia contigo? Quem quiser te achar, te mandar DM, como é que faz? Manda no Instagram, que é @João Pedro. Muito bom esse. Meu TikTok também é @João Pedro, se quiser mandar lá. Sempre estou. ThiagoReis.gm, todas as redes. Leonardo.alexandre.si. Foi pra conta. Bora.